Voto ao relatório. Agora, deputado Cajado, o senhor pode dar a celeridade que o senhor achar que tem, porque está sendo acompanhado lá, por favor. Tudo bem, eu vou permitir permissão para iniciar direto do voto do relator. Já presidente, eu peço que seja lido o relatório, presidente. Então tá. Será... Verso o presente projeto de lei acerca da elaboração de um novo estatuto sobre arma de fogo, revogando-se a atual norma de regência, a lei número 10.826, de 22 de abril de 2003. A proposição pretende estabelecer o direito universal à posse de armas, atendidos certos requisitos, assim como manter aqueles exigíveis quanto à concessão de autorização para o porte. O projeto detalha vários aspectos abordados pela atual lei. Altera ainda o Decreto-Lei número 2.848, 7 de dezembro de 1940, Código Penal, mediante exceção do parágrafo ao artigo 299, referido no projeto como artigo 229, por evidente lapso, para qualificar a falsidade ideológica que é objetivo e a obtenção de registro de arma de fogo. Na justificação, o ilustre autor lembra o resultado da opinião pública, referendado pela consulta popular vida em outubro de 2005, que rejeitou a proibição da comercialização de arma de fogo. Aduz que desde a proibição, as campanhas pelo desarmamento não lograram eficácia, ao passo que os índices de homicídio aumentaram, situando-se no patamar de cerca de 50 mil anuais desde então. Por fim, aventa a aprovação de um novo Estatuto de Regulamentação das Armas de Fogo, em substituição ao diploma atual, que considera de conteúdo ideológico. Apresentado em 19 de abril de 2012, em 8 de maio de 2012, por despacho da mesa, o projeto foi distribuído às Comissões de Relações Exteriores, Defesa Nacional, de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e Constituição, Justiça e Cidadania, sujeita a apreciação do plenário em regime de tramitação ordinária. Tinha como emenda original disciplina as normas sobre aquisição, posse, circulação de arma em fogo e munição, combinando penalidades e dando providências correlatas. E como explicação da emenda, altera o Decreto-Lei número 2.848 de 1940 e revoga a Lei 10.826 de 2003. No prazo regimental, não foi apresentada qualquer emenda. Em 4 de junho de 2013, foi apresentado o parecer na CREDEM, de nossa autoria, pela aprovação como substitutivo, o qual foi complementado em 3 de outubro de 2013. Esse substitutivo foi o texto base para esse relatório. Em 16 de outubro de 2013, foi concedida a vista ao deputado Eduardo Azeredo. Em 25 de fevereiro de 2014, o autor requereu redistribuição, com a inclusão das comissões de Finanças, Tributação, Desenvolvimento Econômico e dos Comércios e de Defesa do Consumidor, o qual foi deferido parcialmente em 14 de março de 2014, com a inclusão da Comissão Finança e Tributação e Desenvolvimento Econômico e dos Comércios. Em razão da distribuição a mais de 3 comissões, por ato da presidência foi criada a Comissão Especial, em 11 de abril, constituída por ato da presidência de 29 de maio de 2014, tendo havido a designação deste relator em 3 de junho de 2014. Na mesma data, houve apresentação do requerimento de audiência pública número 1/2014 do deputado Edio Lopes, convidando como expositores o senhor Bené Barbosa, presidente do Movimento Ida Rio, Fabrício Ribeiro, especialista em segurança pública do Nordeste, Salésio Nunes, presidente da Associação Nacional de Indústria de Armas e Munições, ANIAM, e Fernando Segovia, delegado de Polícia Federal, com o objetivo de colher informações e esclarecimentos acerca da proposição. Na mesma ocasião, apresentei requerimento número 2 para a realização de outros encontros nos estados da Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, com o objetivo de debater com a população local, bem como convite às autoridades para comparecerem nessa comissão a fim de debater o projeto. Em 6 de junho de 2014, foi apresentado o requerimento número 3 de 2014 do deputado Nelson Marquesan para a realização de audiência pública no estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de debater o projeto. Em 3 de novembro de 2014, foi apresentado o requerimento número 4 pelo deputado Marcos Montes, no sentido da realização de audiência pública com o mesmo objeto, tendo sido aprovados os requerimentos do deputado Edio Lopes no dia seguinte. Em 27 de novembro, o deputado Alessandro Molon apresentou o requerimento de audiência pública número 5 de 2014 e requerimento número 8 de 2014, pelo deputado Paulo Teixeira, para o mesmo fim. Em 1º de dezembro de 2014, houve a apresentação do requerimento número 6 de 2014 do deputado Alceu Moreira, para inclusão como expositores o presidente da Federação Brasileira de Tiro Esportivo, Marcos Santos, o representante da ONG pela Legítima Defesa, Coronel Paz de Lira, e o presidente da Associação da Indústria de Armas e Munições, Salério Nunes, e o presidente do Movimento Viva Brasil, professor Bené Barbosa. Requerimento número 7 de 2014, do deputado Rogério Peninha, para convidar o senhor Lucas Silveira para participar da referida audiência. Foram realizadas as seguintes reuniões. 3 de junho de 2014, reunião de instalação e eleição ordinária com a eleição do presidente, deputado Marcos Montes, primeiro, segundo e terceiro vice, deputado Guilherme Campos, João Campos e Arnaldo Faria de Sá, respectivamente, quando foi designado esse relator. Outros membros da comissão são os que já estão constantes das listagens. Em 4 de novembro de 2014, a reunião deliberativa ordinária que foi aprovada a realização de audiência pública do dia 26 de novembro de 2014, com a presença dos nomes constantes dos requerimentos aprovados, número 1/2014 e 4/14,
Este com a inclusão dos seguintes convidados: ex-deputado estadual do Rio Grande do Sul, Sérgio William Moreira, um representante do Ministério da Justiça e um representante do Movimento Sou da Paz, tendo sido os de número 23/14 retirado de pauta. Em 26 de novembro, a audiência pública, quando estiveram presentes os convidados: Bené Barbosa, presidente do Movimento Brasil, Fabrício Cerbeiro, especialista em segurança pública do Nordeste, Salésio Nunes, presidente da Associação da Indústria de Armas e Munições, Bruno Langiani, representante do Instituto Sou da Paz, Alberto Fraga, deputado eleito pelo Distrito Federal, Sérgio William, ex-deputado estadual do Rio Grande do Sul, Gabriel de Carvalho, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Paula Guerra Varela, assessora-chefe dos gabinetes de segurança da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. O teor das manifestações dos candidatos situou-se no âmbito de suas convicções, isto é, entidades que apoiam o direito de defesa pessoal mediante a utilização de arma e fogo e representantes dos fabricantes de armas e munições defenderam o projeto, buscando a ampliação dos direitos e a redução das restrições. Enquanto isso, o representante do Instituto Sou da Paz e os representantes do governo defenderam a manutenção do atual Estatuto de Desarmamento, argumentando que, em função das restrições a posse e porte, assim como das campanhas de entrega voluntária de arma, houve redução dos homicídios. Pugnaram também por maior controle de aquisição, posse e porte de arma. Não foram realizadas reuniões deliberativas ordinárias previstas para os dias 4/6, 2/7, 2/12 e 3/2 de 2014. Em 3 de dezembro de 2014 foi apensado o PL 8.153 de 2014 e seus apensados PL 8.154 de 2014 e 8.155 de 2014, todos apresentados em 26 de novembro de 2014 e de autoria do deputado Onyx Lorenzoni. O PL 8.153/2014 regulamenta a propriedade, guarda, transporte e utilização de armas, munições, acessórios e outros produtos controlados por colecionadores, atletas, caçadores, entidade qualidade e outra providência. O PL 8.154 disciplina aquisição, transferência e posse de armas, munições e produtos controlados. Disciplina a caça, o abate, o controle, os acervos, registro, transporte de armas e munições de caça e o porte em geral de armas de fogo e da outras providências. Conforme as próprias emendas, os projetos apensados tratam das atividades referentes aos colecionadores, atiradores ou atletas e caçadores, compreendidos na sigla CAC. E dispõe minuciosamente sobre a atividade desse segmento, especialmente quanto a requisitos que devam satisfazer, limites para aquisição de armas e munições, recargas e aquisições de insumos, condições de armazenamento de armas, munições e insumos, trâmites burocráticos para obtenção das concessões de renovação, prazo de validade dessas, guias de tráfego, taxas aplicáveis, respectivas isenções, entre outras. Nas justificativas, o ilustrator alega que a constante alteração normativa a cargo do comando do Exército, que emite por meio de portarias como razão para a positivação em lei do conteúdo dos projetos, adiciona que uma lei dará mais segurança jurídica aos beneficiários, estimulando principalmente o recrutamento de novos atletas pela facilidade inserida nas proposições acerca do desporto. É o relatório, passo agora ao voto do relator. A matéria em questão é pertinente por subordinar-se à competência das comissões a quem foi distribuída. Cabe a essa comissão especial apreciar a admissibilidade e mérito da proposição nos termos do artigo 34, caput, inciso 2, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Parabenizamos os novos autores dos projetos pelo indiscutível mérito das proposições. Quanto à proposição principal, mesmo admitindo que a lei atual seja um aperfeiçoamento da legislação de controle de armas de fogo, tanto que revogou a norma anterior, a Lei 9.437, de 20 de fevereiro de 97, entendemos que não logra positivar acerca de todas as nuances que merece constar no marco regulatório. Por outra ótica, em se tratando de assunto tão polêmico que chegou a ser objeto de segundo referente nacional da história do Brasil, é injustificável sua permanência nos moldes em que foi aprovado. Fundamos nosso pensamento no próprio resultado do referendo, segundo o qual a sociedade recusou a premissa maior que empolga o texto legal, qual seja, a ideologia de controle das armas e, por via conexa, a cassação do sagrado direito de autodefesa dos cidadãos. Apresentamos a seguir a tabela número 1, o resultado do referendo, por unidade da federação, o que dá a verdadeira dimensão do sentimento da sociedade em relação ao controle de armas. Ela demonstra que em cada unidade de federação a proibição de venda de arma de fogo foi derrotada. E eu vinha citando o caso do Amazonas, que 69% da população disse não, e 30% disse sim. Caso do Amapá, que 73% da população disse não ao referendo, e 26% sim. Caso do Ceará, 54% contra 45%. Goiás, 67%, 90%. Enfim, percebe-se que em todos os estados, mais de 50% dos eleitores refutaram a proibição das armas de fogo. Índice que chegou a mais de 80% no Rio Grande do Sul, Roraima e Acre, e mais de 70% em Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, Tocantins, Amapá, Mato Grosso do Sul e Paraná. Nessa perspectiva, não custa lembrar a adesão maciça da sociedade à revogação da atual lei de regência, em consonância com a proposição sob análise. Com efeito,
o relatório da participação popular 2013, editado pela Secretaria da Comunicação Social desta Casa, informa que, dentre as proposições com maior volume de manifestação popular, esteve justamente o PL 3722-2012, que figurou em terceiro lugar na listagem, objeto de 120.310 atendimentos pelo serviço 0800. E fale conosco, com 5.500 manifestações, 98,9% a favor e 1% contra. A maior parte, 42.740 pessoas, foi relativa a proposições em tramitação. Em 2012, ocupava o segundo lugar na listagem, objeto de 313 mil atendimentos pelo serviço 0800 e fale conosco. Das manifestações sobre o PL 3722, 99,2% foram favoráveis, enquanto apenas 0,8% contrário. Quanto às enquetes promovidas pelo portal da Câmara dos Deputados, a proposta também assegurou o terceiro lugar com 86 mil votos. Das matérias da agência, da rádio e da TV Câmara, dentre 12.532 comentários dos internautas, mais de 3 mil cidadãos pedem a revogação do Estatuto do Desarmamento, sendo a terceira mais comentada, com 566 participação. O encarte de participação popular do Jornal da Câmara, referente a novembro de 2014, informa que o projeto foi o segundo lugar de 18.612 atendimentos, com todas as manifestações favoráveis. No Facebook, atingiu o primeiro lugar das intenções, 4.524, e terceiro de visualização. Quanto às matérias mais comentadas, a terceira referia-se ao debate do dia 28 de novembro, com 233 comentários. Vejamos o que diz a legislação estrangeira, apresenta o quadro. Apresenta também um quadro comparativo dos homicídios por arma de fogo com relação aos proprietários, dentre 178 países selecionados. Por exemplo, na África do Sul, nós temos aí o número de homicídios de 8 mil, uma taxa de uma posição de 50%, uma média de armas de fogo por 100 pessoas de 12,3%. No entanto, baixa média, um índice alto de homicídio. No caso do Brasil, nós temos aqui 8% com 34.678 homicídios por arma de fogo. Foram selecionados, portanto, os países que representam os 10 maiores índices de cada coluna do arquivo consultado, o que inclui África do Sul e México, além dos demais países mencionados no quadro 1. Verifica-se, dentre os países com porte de arma permitido, como a África do Sul, Canadá, Chile e México, há mais homicídios por arma de fogo no primeiro, com menos restrições para a concessão do porte. Como o projeto prevê uma série de critérios a serem satisfeitos, presumimos que a correlação entre porte ou posse de arma de fogo e homicídios não será relevante, visto que apenas pessoas de bem que satisfaçam os requisitos legais, devidamente capacitadas e submetidas a período de prova de 8 anos poderão portar arma. Percebe-se igualmente que em relação a Chipre, Estados Unidos, Finlândia, Noruega, Suécia, Suíça e Uruguai, países classificados dentre os 10 com a maior relação de arma de fogo por pessoa, apresentam uma taxa de homicídio por arma de fogo muito pequena, sendo que apenas o Uruguai e Estados Unidos superam 1%. Sabemos que esse último país é o que possui o maior arsenal de arma na mão de particulares, 270 milhões. A maior média de arma de fogo por 100 pessoas, 88,8%, e está classificado na primeira posição por taxa de proprietários de arma de fogo. Passamos a analisar comparativamente os países que apresentam as duas maiores e as duas menores taxas de cada coluna. Foram excluídos da comparação os países que apresentem ausência de dados ou baixa representatividade desse. No caso da primeira coluna, Serra Leoa, 87,7%, Guatemala, 84%, Islândia, 0%, Japão, 1,8%. Verifica-se que Guatemala possui arsenal razoável, enquanto de Serra Leoa é bem reduzido, o que poderia induzir à conclusão de que não há correlação entre as duas variáveis. Entretanto, os números de Islândia e Japão demonstram o contrário, pois o Japão possui quase a metade da quantidade de armas da Guatemala, porém, uma taxa irrisória, enquanto a da Islândia é nula, embora esta possua quase 3 vezes mais o número de armas de Serra Leoa. Para a segunda coluna, número de homicídios por arma de fogo, despontam o Brasil, 34.678, e a Colômbia, 12.539. No topo, novamente, Islândia, 0, e Noruega, 2. O número de armas desse país é bem diferenciado.
possui no Brasil quase 5,5 vezes o número de armas da Colômbia, que, por sua vez, supera o da Noruega apenas com 1,9 vezes. Novamente, a correlação não é proporcional. A terceira coluna, taxa de homicídio de arma de fogo por 100 mil habitantes, a mais conhecida, engloba Honduras, 68,43, El Salvador, 39,9, Japão e, novamente, Islândia. Os números de Honduras e El Salvador demonstram o alto grau de violência, que possuem números aproximados em todas as variáveis. Japão e Islândia, por sua vez, destoam como países pacíficos, considerando-se o número de armas que possuem. Na quarta coluna, sobressaem Estados Unidos e Suíça, com as maiores taxas, e Japão e Serra Leoa empatados, e República Democrática do Congo com as menores. O país mais armado apresenta uma das menores taxas de homicídio por 100 mil habitantes, que é ainda menor na Suíça, que é 0,77. Esses dados demonstram que não é o número de armas em poder do cidadão que provoca maior violência. E supostamente ocorre o contrário, isto é, cidadãos armados afugentam as agressões aos delinquentes. Os países menos armados, contudo, apresentam igualmente baixas taxas de homicídio. Quanto à quinta coluna, tem relação direta com a taxa da quarta coluna, o que justifica serem os mesmos países destacados. Vale, portanto, as mesmas considerações apontadas para a taxa da quarta coluna. A sexta coluna aponta Estados Unidos, 270 milhões, e Índia, 46 milhões, além de Japão e Serra Leoa, com o mesmo índice. Essa variável pode ser comparada com a da quinta coluna, cuja taxa para os Estados Unidos é muito inferior à da Índia, devido à grande população desse país, cerca de 3,6 vezes a do primeiro. Entretanto, a taxa de homicídio desses países é baixa, né? 2,97 e 0,26 por 100 mil habitantes, respectivamente. Já a Trinidad e Tobago e Belize, os menores quantitativos de armas dos países relacionados apresentam proporção de 1,6 e 10, respectivamente, quanto à taxa de armas na mão da população. No intuito de desmistificar a ingênua suposição de que um país desarmado é a solução para a redução da violência, Vossa Excelência pulou um trecho grande aí. Eu posso, Vossa Excelência, que volte para uma coisa onde tinha parado. Embora países pouco populosos, Vossa Excelência pulou. Para a continuidade do relatório, senhor relator. É porque eu já tinha dito que eu estou acompanhando a leitura aqui, e adotando profundamente as questões. É porque eu tinha dito já no parágrafo anterior. Esses valores demonstram, mais uma vez, que não é a quantidade de arma e poder da população que gera violência, especialmente homicídios. Já tinha dito no parágrafo anterior, era uma redundância. No intuito de desmistificar a ingênua suposição de que um país desarmado é a solução para a redução da violência, trazemos mais um bloco de informações esclarecedoras. Em sua página na internet, o Instituto Ludwig von Mises divulga matéria postada em 19 de novembro, intitulada 20 fatos que comprovam que a posse de arma deixa uma população mais segura, segundo pesquisa realizada pela insuspeita Universidade de Harvard. São eles: um estudo publicado pela Universidade de Harvard, né? Outro, ao longo dos 20 anos, as vendas de armas dispararam nos Estados Unidos, mas os homicídios relacionados à arma de fogo caíram 39% durante esse mesmo período. Mais ainda, outros crimes relacionados à arma de fogo despencaram 69%. Ainda segundo o estudo de Harvard, os 9 países europeus que apresentam a menor taxa de posse de armas apresentam taxas de homicídio que, em conjunto, são 3 vezes maiores do que a dos outros 9 países europeus que apresentam a maior taxa de posse de armas. Quase todas as chacinas cometidas por indivíduos desajustados nos Estados Unidos desde 1950 ocorreram em estados que possuem rígida lei de controle de arma, com a única exceção: todos os assassinatos em massa cometidos nos Estados Unidos desde 1950 ocorreram em locais em que os cidadãos são proibidos de portarem armas. Já a Europa, não obstante a sua rígida política de controle de arma, apresentou 3 dos 6 piores episódios de chacinas em escolas. Os Estados Unidos são o país número 1 do mundo em termos de posse de arma per capita, mas estão apenas na 28ª posição mundial em termos de homicídio cometido por arma de fogo para cada 100 mil pessoas. A taxa de crime violento dos Estados Unidos era de 757,7 por 100 pessoas em 92. Já em 2011, ela despencou para 386,3 por 100 mil. Durante esse mesmo período, a taxa de homicídio caiu 9,3 para 4,7. E também, durante esse período, como já dito acima, as vendas de armas dispararam. A cada ano, aproximadamente 200 mil mulheres nos Estados Unidos utilizam arma de fogo para se proteger de crimes sexuais. Em termos gerais, as armas de fogo são utilizadas com uma frequência 80 vezes maior para impedir crimes do que para tirar vidas. O número de fatalidades involuntárias causadas por arma de fogo caiu 58% entre 91 e 2011. Apesar da
extremamente rígida lei desarmamentista em vigor no Reino Unido, sua taxa de crimes violentos é aproximadamente 4 vezes superior à dos Estados Unidos. Em 2009, houve 2.034 crimes violentos para cada 100 mil habitantes no Reino Unido. Naquele mesmo ano, houve apenas 466 crimes violentos para cada 100 mil habitantes nos Estados Unidos. O Reino Unido apresenta aproximadamente 125% mais vítimas de estupro por ano do que os Estados Unidos. Anualmente, o Reino Unido tem 133 mais vítimas de assaltos e de outras agressões físicas do que os Estados Unidos. O Reino Unido apresenta a 4ª maior taxa de arrombamentos e invasões de residência de toda a União Europeia. O Reino Unido apresenta a 2ª maior taxa de criminalidade de toda a União Europeia. Na Austrália, os homicídios cometidos por arma de fogo aumentaram 19% e os assaltos à mão armada aumentaram 69% após o governo instituir o desarmamento da população. A cidade de Chicago havia aprovado uma das mais rígidas leis de controle de armas nos Estados Unidos. O que houve com a criminalidade? A taxa de homicídio foi 17% maior em 2012 em relação a 2011. E Chicago passou a ser considerada a mais mortífera dentre as cidades globais. Inacreditavelmente, no ano de 2012, a quantidade de homicídios em Chicago foi aproximadamente igual à quantidade de homicídios ocorrida em todo o Japão. Após essa catástrofe, a cidade de Chicago recuou e no início de 2014 voltou a permitir que seus cidadãos andassem armados. Eis as consequências. O número de roubos caiu 20%, o número de arrendamentos caiu 20%, o número de veículos furtados caiu 26%, e já no primeiro semestre a taxa de homicídio da cidade recuou para o menor nível dos últimos 56 anos. Após a cidade de Kennesaw, no estado americano da Geórgia, ter aprovado uma lei que obrigava cada casa a ter uma arma, a taxa de criminalidade caiu mais de 50% ao longo dos 23 anos seguintes. A taxa de arrombamentos e invasões de domicílio despencou incríveis 89%. Os governos ao redor do mundo chacinaram mais de 170 milhões de seus próprios cidadãos durante os séculos XX. Stalin, Hitler, Mao Tse-tung, Pol Pot, etc. A esmagadora maioria desses cidadãos havia sido desarmada por esses mesmos governos antes de serem assassinados. No Brasil, 10 anos após a aprovação do Estatuto de Desarmamento, considerado um dos mais rígidos do mundo, o comércio legal de arma de fogo caiu 90%. Mais as mortes por arma de fogo aumentaram 346% ao longo dos últimos 30 anos. Com quase 60 mil homicídios por ano, o Brasil já é, em números absolutos, o país que mais se mata. Os fatos falam por si. Da análise supra, resta claro que não é a quantidade de armas que impacta as taxas de homicídios, pois países com altas taxas de proprietários de arma de fogo podem apresentar reduzidas taxas de homicídios. Viu-se o que ocorre também ao contrário, ou seja, países pouco populosos, com poucas armas disponíveis e altas taxas de homicídios. Essa circunstância nos convence de que apenas um rígido controle das armas de fogo pode ter efeito na redução dos homicídios cometidos com esse meio letal. Dessa forma, entendemos que a propalada redução das taxas de homicídios, a vida no país após a edição do atual Estatuto de Desarmamento, deve-se mais à combinação de políticas públicas de segurança que, somadas, levaram à aludida redução. Mas mesmo se admitindo tal influência do Estatuto, como mostra o mapa da violência de 2014, elaborado pelo cientista Júlio Jacob, a redução pós-2003 durou até 2006, aumentando novamente e superando o patamar de 2003 já em 2012. Não havendo mecanismos preditivos que mostrem qualquer tendência em cair novamente, mas retomar a escalada crescente. Ainda com base nos dados do mapa da violência de 2014, como explicar que na década de 2002 a 2012 houve redução expressiva no estado de São Paulo, 56%, e mínima em outros estados, como Mato Grosso do Sul, ou aumento mínimo das taxas de homicídio, como no Espírito Santo, ou considerável no vizinho, no estado de Minas Gerais, 52%, e mesmo aumento substancial como no Rio Grande do Norte, onde chegou a 272%. Como explicar ainda? Diferença entre períodos, quando se compara o índice decenal da Paraíba, 130%, com a do biênio 2011-2012, menos 6%. Só podem ser as políticas públicas as responsáveis pela redução das taxas de homicídio e, inversamente, a ausência de políticas públicas específicas ou a adoção de políticas inadequadas poderiam explicar os aumentos mencionados. Donde, mais uma vez, se deduz que não são a presença ou a ausência das armas de fogo as responsáveis pela redução ou aumento dos índices de criminalidade. O mapa revela ainda outra variável já mencionada no mapa da violência 4, de 2004, isto é,
certa interiorização do aumento das taxas de homicídio e sua diminuição nos grandes centros, o que explicaria a redução nas grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, circunstância que impacta a redução da taxa estadual. Entretanto, novamente, não há como relacionar o aumento dos homicídios no interior com a eventual profusão de arma de fogo nessas localidades. O mapa da violência de São Paulo, edição 2005, do mesmo autor, conforme gráfico da página 31, demonstra que a queda dos homicídios na capital e na região metropolitana de São Paulo, desde o ano de 99, antes, portanto, da edição do Estatuto, informação que permite inferir ser a queda das taxas de homicídios devidas a outros fatores, e não apenas a campanha de desarmamento da população. Globalmente, o crescimento dos assassinatos em 19% desde que o Estatuto entrou em vigor não se coaduna com o crescimento da população no mesmo período, de apenas 12%. Voltando à análise do projeto, não se trata, portanto, de retorno ao regime anterior à Lei 9.437 de 1997, em que não havia legislação específica, sendo as normas de aquisição e porte de arma de fogo deixada ao alvedrio das autoridades que detinham o poder de gestão dos produtos controlados vinculados ao comando do Exército. Ainda que mantendo várias atribuições a esse órgão do Poder Executivo, o controle proposto afigura-se ainda mais minucioso do que a lei de regência. A diferença é que a proposição não tolhe a liberdade dos cidadãos livres, no sentido de adquirir sua arma de fogo para defesa pessoal, se assim o desejarem, restando a situação de autorização para porte sujeita a critérios objetivos e subjetivos a que o pretendente deve satisfazer para merecer o favor legal. No mérito, não encontramos reparos relevantes a fazer. Vislumbramos, porém, a possibilidade de aperfeiçoar a sistematização dos dispositivos no projeto, assim como acrescentar outros dispositivos que ora constam no decreto regulamentador da lei, ora não são abordados pela norma. Para tanto, apresentamos um substitutivo global à proposição original, no qual agregamos sugestões recebidas ao longo da tramitação do projeto. A parte do projeto em análise aprofundar o detalhamento do controle necessário, defere novamente aos órgãos policiais dos Estados e do Distrito Federal a prerrogativa de autorizar a aquisição e porte de arma de fogo, sob supervisão do Departamento da Polícia Federal por intermédio do SINARME. Isto é, embora a multiplicidade de instâncias, a necessidade de uniformidade de procedimentos implica a manutenção do controle estritamente sobre a esfera federal, funcionando os órgãos das unidades de federação como agências de descentralização das ações executivas vinculadas ao controle de arma de fogo. Não concordamos com essa nova sistemática, razão porque mantivemos somente a possibilidade de as polícias civis, mediante convênio com o departamento com a Polícia Federal, atuarem como intermediários, apenas da documentação pertinente. Essa possibilidade não lhes tolhe, porém, as competências constitucionais próprias em relação à apuração de infrações penais que envolvam a arma de fogo. Enfim, o projeto substitui a lógica da desvalorização da vida e do fomento da insegurança pela via da retirada do direito de defesa dos cidadãos. Subverte a tendenciosa e ideológica diretriz do governo atual no sentido de desarmar a população pelo rígido controle de armas, favorecendo a autodefesa dos cidadãos e dificultando a sua ação criminosa. A existência de parcela da sociedade apta a defender suas vidas e propriedade, na ausência eventual de agente do poder público que o proteja, desestimulará os delinquentes de agredir os interesses juridicamente protegidos pela lei maior. Deixarão, portanto, de atacar indistintamente as pessoas de bem. Não saberão se esta ou aquela potencial vítima estará armada e apta a se defender. Embora a tarefa de sistematização originalmente fosse pertinente à competência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ela pertence agora a esta comissão especial, que deve se pronunciar com exclusividade sobre a proposição. Devido à repercussão do conteúdo do projeto em si, com as alterações propostas no substitutivo, quando relatamos a matéria na CREDEM, houve manifestação no âmbito da sociedade civil de ONGs como o Instituto Sou da Paz, o Movimento Viva Brasil, a Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições, órgãos interessados e outros segmentos aos quais a lei afeta diretamente. Dentre estes, houve a manifestação do Comando do Exército, por intermédio de sua assessoria parlamentar, a qual apresentou nota técnica, ponderando acerca de alguns dispositivos do substitutivo para os quais sugere alteração. Dentre as alterações introduzidas estão aquelas referentes à obrigatoriedade de integração plena dos órgãos de controle, isto é, SINARME e SIGMA. Integração esta que atualmente é objeto apenas do regulamento da lei de regência. Outra alteração
de respeito ao controle segmentado por espécie de arma de fogo, isto é, o cadastro e registro das de uso restrito pelo SIGMA e das de uso permitido pelo SINARME, uma vez que os sistemas são integrados, de modo que qualquer consulta pode ser feita de um sistema a outro. Nesse tocante, as armas de propriedade particular dos integrantes das Forças Armadas, polícias militares e o Corpo de Bombeiros Militares ficam sob o controle do SIGMA, seja de uso restrito ou permitivo, por uma razão lógica de relação custo-benefício, uma vez que há um nexo de proximidade estratégica entre as Forças Armadas e as suas forças auxiliares. No mesmo sentido, a licença ou autorização para porte de arma de fogo ficam vinculados ao SINARME ou SIGMA, conforme a espécie de arma que controlem. Foram dispensadas algumas exigências para aquisição de arma de fogo por quem detém o porte funcional. Em atendimento à solicitação do ilustre autor da proposição, deputado Peninha, estipulando que para os servidores que não possuem o porte em nível nacional, foi acrescentado parágrafo 1º do artigo 49, para permitir a extensão do porte às unidades da Federação e municípios vizinhos, aqueles em que exerçam suas funções mediante convênio celebrado entre os entes federados interessados. Estabelecemos no artigo 18, com algumas ressalvas, que os calibres de uso restrito só poderão ser concedidos às forças militares e policiais e seus respectivos integrantes. A razão deste dispositivo é que as forças de controle social necessitam de poder de fogo superior ao daqueles que eventualmente utilizem indevidamente suas armas. No tocante à atividade esportiva de tiro, foi flexibilizada a idade mínima para 16 anos e, sendo o atirador menor de 18 anos, não emancipado, exigiu-se autorização de quem lhe detém um poder familiar se não o estiver acompanhando. Essa medida visa atender a solicitação do segmento de atiradores, como forma de estimular esta prática desportiva, uma vez que bons atiradores são formados desde a adolescência. O artigo 109 dispõe que a venda de arma de pressão por ação de gás comprimido, com calibre menor ou igual a 6 mm, seja feita apenas por lojas autorizadas a praticar o comércio de arma de fogo. Nesse dispositivo, reduzimos a idade mínima exigida para aquisição a 18 anos, dispensando o adquirente satisfazer o requisito do inciso 5 do artigo 17, que exige a comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. O dispositivo acrescentou outros constantes do projeto original, em atenção à nota técnica do Comando do Exército, sob o argumento de que a atividade não pode ficar sem fiscalização, com o que concordamos. As armas de pressão por ação de mola ou êmbolo ficam reguladas por norma específica a teor do parágrafo 2º do artigo 1º. O anexo 2, que trata das taxas referentes a colecionadores, atiradores e caçadores, foi excluído, passando o anexo 3 a constituir o anexo 2 em atendimento igualmente às ponderações do Exército Brasileiro, no sentido de que as taxas pertinentes já constam da Lei 10.834, de 9 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa de fiscalização de produtos controlados e que a redução pretendida nos valores das taxas impactariam consideravelmente os recursos utilizados pelos órgãos competentes para a fiscalização de tais produtos. As penas dos crimes de disparo de arma de fogo, de comércio ilegal, de omissão de cautela, foram alteradas para mantê-las tais como são combinadas na lei atual, como forma de coibir as práticas delituosas referidas. Outras alterações foram procedidas, apenas para efeito de sistematização do conteúdo, correção das remissões ou clareza das disposições. Quanto aos dispositivos acrescentados, são autoexplicativos, razão por que poupamos nossos pares de justificá-los pormenorizadamente, remetendo à leitura do substitutivo. Neste, buscamos ainda agrupar os artigos em subseções, seções e capítulos, de forma a facilitar a leitura e compreensão da norma. Muitos deles foram inseridos por sugestões das mesmas instituições, órgãos e entidades já mencionadas, além da Procuradoria-Geral da República, Companhia Brasileira de Cartuchos, além de sindicatos e associações que representam desportistas, atiradores e outras categorias profissionais. Em resumo, o PL 3722, de 2012, pretende revogar formalmente a Lei número 10.826, de 2003, atual Estatuto de Armamento, mas não revoga a essência do Estatuto. O projeto reproduz boa parte do conteúdo do Estatuto de Desarmamento. E mesmo a Lei número 9.437 de 97 revogada, assim como o Decreto número 5.123 de 2007 e a Instrução Normativa número 23 de 2005, que regula a matéria a nível integral. Como exemplo, resgata o conceito de porte inerente aos profissionais da segurança pública, anteriormente previsto no Decreto 2.222 de 97, que regulamentava a lei anterior. Em sua estrutura,
o projeto delimita as competências do SINARME, SIGMA e outros órgãos envolvidos no controle. Institui regras sobre aquisição negocial ou por sucessão, admitindo a transferência entre particulares. Dispõe sobre cadastro, registro e porte. Estabelece regras sobre o registro a qualquer tempo de arma que passa de pai para filho, há gerações, a que chamamos registro extemporâneo, que é uma forma de trazer para a legalidade as armas clandestinas possuídas por pessoas de bem. Regula a perda da posse e do porte, condições de exercício destes, assim como as infrações e sanções administrativas. Reduz substancialmente o valor das taxas e impõe regras sobre a publicidade de armas e munições, do destino das armas e munições apreendidas pelas polícias. A licença ou autorização para aquisição, assim como a concessão de porte, fica centralizada em 2 órgãos: SIGMA, para os integrantes das Forças Armadas, polícias e bombeiros militares, Corpo Diplomático e outros órgãos estratégicos, e SINARME, para cidadão em geral e polícias de natureza civil, outros órgãos de segurança pública ou detentores de poder de polícia. Novas categorias de servidores, portanto, foram contempladas com o direito ao porte de arma, como, por exemplo, agente de trânsito, agente de presídios, etc. A aquisição de arma passa a ser um direito, desde que o interessado satisfaça os requisitos. O projeto é mais liberalizante quanto à aquisição e mais restrito quanto ao porte, mas impõe mais controle para ambos os casos. Ou seja, eu endureço mais ainda parte do que já está previsto no Estatuto do Desarmamento. Outra alteração é a adoção de critério... Tá. Outra alteração é a adoção de critério objetivo para a concessão de porte aos cidadãos em geral, inexistente na atual lei. Esse critério é o transcurso de 5 anos como proprietário de arma, sem que o cidadão se envolva em crimes, especialmente quando a pessoa e o patrimônio. O projeto trata mais detalhadamente que a lei atual acerca de situações como o comércio internacional, o tráfico e o transporte, a situação dos colecionadores, atiradores e caçadores, assim como os mecanismos de compartilhamento de informações entre o SINARME e o SIGMA. Há previsão de novos crimes, como o tráfico interno, o porte ostensivo não autorizado e o porte ilegal de arma de combate, exacerbando-se as penas de alguns dos crimes já tipificados, bem como discriminando-se, mediante sanções diferenciadas, os crimes envolvendo arma de fogo permitido e arma de uso restrito. O projeto passa a regular também as armas de incapacitação neuromuscular, taser, por exemplo, arma de pressão, de brinquedo, réplicas e simulacros. Limita a quantidade de armas e munição a serem adquiridas, estabelece prazos para os interessados e a administração, além de outras disposições visando a tornar mais céleres os procedimentos e mais efetivo o controle. Uma das providências foi inserir que os órgãos que devem expedir certidões negativas, guias e outros documentos devam fazê-lo via internet, quando cabível, a fim de facilitar a vida do cidadão. É possível também a isenção das taxas para que mesmo pessoas pobres e indefesas possam manter sua arma de defesa pessoal regularizada. Em termos de controle, além da exigência de requisitos mais rigorosos, tanto para a aquisição quanto para o porte de arma, foram incluídas 2 medidas essenciais para tanto: a marcação de munições vendida para os órgãos de segurança pública e a exigência de que todas as armas saiam de fábrica com um chip, contendo informações importantes sobre a sua própria arma e o seu proprietário. Os órgãos públicos deverão instalar esse chip também no prazo de 4 anos após a publicação da lei. Outro cuidado adotado na formatação do texto foi o de fazer remissão a dispositivos da própria norma quando assim julgarmos facilitar a compreensão dos dispositivos sob análise. Por outra, padronizamos os conceitos pertinentes nos termos do que dispõe a Lei Complementar número 95, que dispõe sobre a elaboração, a redação e alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo 1 do artigo 59 da Constituição Federal e estabelece norma para a consideração dos atos normativos que menciona. Os anexos foram igualmente alterados, com redução substancial das taxas, tendo sido inseridos no texto substitutivo novos dispositivos relativos às taxas cobradas na atividade de controle de arma de fogo. No tocante às proposições apensadas, que praticamente abordam o mesmo assunto, isto é, os colecionadores, atiradores ou atletas e caçadores, conhecidos pela sigla CAC,
entendemos que não deva prosperar na forma apresentada. É que as proposições descem a detalhes minuciosos, não compatíveis com a concisão exigida de uma lei. O próprio projeto principal, não tão conciso, porém, pois que pretendeu normatizar pontos ausentes da legislação atual, já contempla o segmento sob análise, no capítulo 3, seção 4, subseção 2, especificamente o artigo 32 seguintes. Nessa própria subseção, inserimos dispositivo remetendo à norma emanada do Poder Executivo à regulamentação da atividade dos CAC. Em relação às taxas, por exemplo, relembro a existência da Lei nº 10.834/2003, que dispõe sobre a taxa de fiscalização dos produtos controlados pelo Exército Brasileiro, TFPC. Em relação a taxas, portanto, qualquer inovação pode ser feita mediante alteração da referida lei. Regras casuísticas, como as apresentadas nos projetos apensados, contudo, melhor caberiam num decreto do Poder Executivo, por exemplo. Um decreto tem mais perenidade que uma simples portaria, mas permite o detalhamento que numa lei soaria inadequado. Além disso, se albergássemos no projeto principal todo o conteúdo dos projetos apensados, haveria um desequilíbrio na estrutura do projeto principal, ao dedicar vários artigos e disposições detalhistas acerca dos CAC, sem conferir o mesmo detalhismo e outros subtemas igualmente importantes. Noutra ótica, não concordamos com algumas regras constantes dos projetos apensados, optando por manter a redação contida no substitutivo ora oferecido. Reconhecemos, todavia, que o conteúdo dos projetos apensados constitui subsídio valioso para a edição de norma infralegal a respeito, podendo ser bem aproveitado pelo Poder Executivo. Em face do exposto, considerando que o projeto aperfeiçoa o controle de arma de fogo no país, votamos pela aprovação do PL 3722/2002 na forma do substitutivo que ora ofertamos e pela rejeição dos PL 8.153/2014, 8.154/2014 e 8.155/2014 apensados. Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2014, relator, deputado Cajado. Está lido o relatório e o voto, senhor presidente. Presidente, eu peço a leitura do substitutivo que integra o parecer do relator. Eu me somo a esta solicitação, presidente, até porque o substitutivo é uma nova forma que foi dada pelo relator ao projeto e é fundamental que nós possamos discuti-lo. Vamos lá. Vamos lá. Senhor presidente, só para a gente treinar e o treinador, é que eu estou sendo meu treinador aqui, mas o regimento interno diz que quando o parecer é distribuído, em forma de, como foi distribuído em forma de papel ou dentro aqui da coisa, é dispensável a sua leitura. Portanto, esse substitutivo, ele é dispensado regimentalmente. Apesar que o nosso como é que é? Foi distribuído agora, senhor presidente. Quer que não existe isso no regimento, presidente? Foi distribuído agora. Eu vou buscar para Vossa Excelência com toda onde consta a experiência do querido deputado Sandro. Senhores deputados, vamos... Cada um de nós aqui sabemos onde queremos chegar. Portanto, essa presidência solicita ao senhor relator que proceda a leitura do substitutivo e assim vamos economizar tempo de discussões que teriam, ao término dela, inevitavelmente esse desfecho. Bom, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o substitutivo é basicamente os artigos que nós apresentamos com os quadros anexos. Nosso substitutivo apresenta 129 artigos e eu passarei a lê-los com seus respectivos incisos, parágrafos, títulos, subtítulos e começa assim. Capítulo 1 da disposição preliminar. Esta lei disciplina a aquisição, a posse, o porte e a circulação de arma de fogo e munições em território brasileiro. Submete-se ao disposto nesta lei as armas de incapacitação neurológica, neuromuscular e as armas de pressão, no que lhes for aplicável, além dos artefatos explosivos e incendiários no tocante ao seu manejo não autorizado. Parágrafo 2º. O controle de arma de pressão por ação de mola ou êmbolo e de marcadores de airsoft e paintball será disciplinado por norma específica. Artigo 2º. A classificação legal, técnica e geral, bem assim a conceituação dos produtos controlados de arma de fogo, munições, artefatos explosivos e incendiários, quanto ao uso restrito ou permitido, serão disciplinados pelo regulamento para a fiscalização de produtos controlados elaborado pelo Comando do Exército e baixado por ato do Poder Executivo.
Parágrafo único. Para efeito disposto nessa lei, as armas de fogo de porte e portáteis são consideradas: inciso 1, de defesa pessoal, as de propriedade particular do cidadão credenciado a possuir; inciso 2, de uso funcional, as integrantes de patrimônio das instituições, órgãos, entidades e empresas autorizadas a possuí-las. Do controle. São órgão de controle de arma de fogo e munição o Sistema Nacional de Armas, SINARME, instituído pelo Ministério da Justiça no âmbito do Departamento de Polícia Federal, e do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, SIGMA, instituído pelo Ministério da Defesa no âmbito do Comando do Exército. Ambos os sistemas com circunscrição em todo o território nacional integrados entre si. O controle abrange todo o ciclo de vida útil da arma de fogo ou munição, desde sua fabricação no território nacional ou entrada nele, até sua saída, destruição ou obsoletismo. E no caso da munição, até o consumo e a reaproveitamento dos estojos. O controle pressupõe, ao menos, o cadastro, nos termos do artigo 24, sendo obrigatória a emissão de documentação de registro individual para qualquer arma de fogo de propriedade privada, conforme disposto no artigo 26, ficando o porte sujeito à apresentação do respectivo documento de concessão, observado o disposto no artigo 63, parágrafo 4º. Os órgãos de controle deverão adotar procedimentos idênticos para o relacionamento com o cidadão, no tocante a critérios, requisitos e outras exigências não expressas na lei, respectivamente, respeitar as respectivas competências. O SINARME tem por finalidade manter cadastro geral, integrado e permanente das armas de fogo importadas, produzidas e adquiridas no país, e o controle do registro dessas armas nos termos do disposto no artigo 7º. Parágrafo único. A gestão do SINARME é de competência do Departamento da Polícia Federal e, mediante convênio, com auxílio da Secretaria de Segurança Pública ou congêneres do Estado e do Distrito Federal, por intermédio das polícias civis, as quais atuarão como órgão de representação do SINARME. Compete ao SINARME identificar as características da propriedade de arma de fogo que controle, mediante cadastro atualizado, cadastrar as armas de fogo mencionadas no artigo 6º, controlar os registros das armas de fogo a que se refere o artigo 7º, cadastrar as licenças e autorizações para porte de arma de fogo e as renovações expedidas pelo Departamento de Polícia Federal, autorizar a aquisição de arma de fogo particular de uso permitido, ressalvado o disposto no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 2, cadastrar as transferências de propriedade, extravios, subtrações e outras ocorrências susceptíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes do encerramento das atividades de empresas de segurança privada, de transporte de valor e de formação de vigilantes. Identificar as modificações que alteram as características, o funcionamento ou o calibre de armas de fogo cadastradas. Integrar em seu cadastro todos os acervos policiais existentes sobre arma de fogo de uso permitido ou restrito. Recolher de forma segura, dando-lhes destino apropriado, as armas de fogo voluntariamente entregues por qualquer pessoa e aquelas objeto de apreensão. Identificar os proprietários de armas de fogo entregues ou apreendidas, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais, consultando seus registros e aqueles do SIGMA, no caso de cadastrados apenas por esse sistema. Cadastrar os armeiros em atividade no país, bem como conceder licença para exercer a atividade. Essa, inclusive, é um ponto que não previa normatização. Cadastrar mediante registro os produtores, atacatistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de arma de fogo, acessórios e munições. Cadastrar a identificação do cano de arma de fogo, as características das impressões e raiamento e o microestriamento do projeto disparado, conforme marcação e teste obrigatoriamente regulado pelo fabricante. Indenizar, de acordo com a tabela do anexo 1 desta lei, com recurso da atuação do Ministério da Justiça, a pessoas que entregar voluntariamente a arma de fogo, desde que a tenha achado ou comprove ser seu legítimo proprietário ou possuidor. Cadastrar as armas de fogo voluntariamente entregues ou apreendidas não registradas, se de uso permitido, e encaminhar as de uso restrito não restrito ao Comando do Exército por cadastro de SIGMA e distribuição devida. Devolver ao legítimo proprietário de armas de fogo extraviadas ou subtraídas recuperadas e encaminhar ao Comando do Exército as armas de fogo de uso restrito, apreendidas ou recuperadas, cuja legítima propriedade não possa ser identificada. Parágrafo único. As armas de fogo apreendidas pelas polícias estaduais, que não interessem à persecução criminal e não sejam passíveis de restrição, serão encaminhadas ao Departamento de Polícia Federal para observância do artigo 108. São cadastradas no SINARME as armas de fogo de uso funcional das instituições, órgãos e entidades constantes dos registros próprios, salvo as cadastradas pelo SIGMA. As armas de fogo apreendidas que não constem dos seus cadastros ou do cadastro SIGMA, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais
policiais e judiciais. A apreensão a que se refere o inciso 2 do caput, bem assim a de qualquer acessório, munição, artefato explosivo ou incendiário, deverá ser imediatamente comunicado ao Departamento de Polícia Federal pela autoridade competente. Entende-se por registros próprios para o fim dessa lei os elaborados pelas instituições, órgãos, entidades, empresas, documentos oficiais, caráter permanente. O cadastramento das armas de fogo de que trata o inciso 1 do caput deverá observar as especificações procedimentos pelo Departamento de Polícia Federal. Serão entregues no Departamento de Polícia Federal e cadastrados no SINARME as armas de fogo. Inciso 1. De propriedade de pessoa física para defesa pessoal, ressalvado o disposto no parágrafo 2º do artigo 8º, e das empresas de segurança privada, de transporte de valores e de formação de vigilantes. Do SIGMA. O SIGMA tem por finalidade manter, no âmbito de sua competência, cadastro geral, integrado e permanente de armas de fogo importadas, produzidas e adquiridas no país. Serão cadastrados no SIGMA, em caráter sigiloso, as armas de fogo de dotação das Forças Armadas, em caráter exclusivo, as armas de fogo de porte portuário de uso funcional, constante do registro próprio das Forças Auxiliares, da Agência Brasileira de Inteligência e do Gabinete de Segurança Pública, de Segurança Institucional da Presidência da República, ou cujo controle seja expressamente delegado por lei. As informações atualizadas relativas à exportação de armas de fogo, munições e demais produtos controlados. As armas de fogo importadas adquiridas no país para fins de teste e avaliação técnica e as armas de fogo obsoletas. Serão registradas no Comando do Exército e cadastradas no SIGMA as armas de fogo de propriedade das integrantes das Forças Armadas, Auxiliares de Defesa, das Forças Auxiliares, dos agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e do Gabinete de Segurança Institucional da República, Presidente da República, de colecionadores, atiradores e caçadores, dos representantes das zonas diplomáticas e de uso restrito. Aplica-se ao SIGMA as competências congêneres do SINARME em relação às armas de fogo e controle, conforme o caso. Da competência de outros órgãos. Compete ao Ministério da Defesa autorizar a importação de armas de fogo, munições e demais produtos controlados para o uso da Força Armada, que ficarão inventariadas em seus registros respectivos. Compete às Forças Singulares e às Forças Auxiliares autorizar a aquisição de armas de fogo particulares por seus respectivos integrantes. Compete ao Comando do Exército autorizar a aquisição de armas de fogo de uso restrito das instituições policiais, autorizar a aquisição de armas de fogo das representações diplomáticas, autorizar a aquisição e registro de armas de fogo de uso restrito para cidadãos em geral e autorizar e registrar a pessoas interessadas para o exercício cumulativo ou não das atividades de colecionador de armas de fogo e munições, atirador, desportista e caçador mediante expedição do competente certificado de registro. Estabelecer as dotações de armamento e munições das instituições, fixar os critérios para emissão de guia de tráfego de arma de fogo e munição e demais produtos controlados e afins, definir as condições de guarda de arma de fogo pertencente a colecionador, atirador ou caçador, autorizar e fiscalizar a produção, a exploração, a importação, desembaraço, alfandegário, o armazenamento e o comércio de arma de fogo, munições e demais produtos controlados e afins, autorizar a importação temporária de arma de fogo e outros produtos controlados e afins para fins de demonstração, exposição pública, dramatização, mostruário ou teste, autorizar a importação de arma de fogo, munições e demais produtos controlados, autorizar a importação de arma de fogo de valor histórico por colecionador registrado, autorizar a exportação de arma de fogo, munição ou outro produto controlado classificado como obsoleto ou de valor histórico, regular a qualidade, a quantidade máxima de munição a ser adquirida para a atividade de caça e tiro esportivo, tem limite não superior ao dispositivo nessa lei, registrar as agremiações esportivas das empresas de instrução de tiro, estabelecendo as normas e verificando o cumprimento das condições de segurança dos respectivos dispositivos de arma de fogo e munição, expedir as guias de tráfego para as armas de fogo pertencentes às agremiações desportivas e aos seus integrantes, guardar, enquanto necessário, e dar devida destinância às armas de fogo encaminhadas pelo Departamento de Polícia Federal, autorizar a fabricação e importação de réplicas, simulacros de arma de fogo não obsoleta destinada à instrução, ao adestramento, à prática esportiva ou à coleção de usuário autorizado para fins artigos tais como teatro, cinema e televisão, regulamentar a autorização e importação temporária para a exibição em locais públicos de arma de fogo de uso permitido ou restrito e dos demais produtos controlados, autorizar a aquisição de arma de fogo diretamente da fábrica, compete ao Comando Aeronáutica e à Agência Nacional de Aviação estabelecer em conjunto, nas ações preventivas para a segurança da aviação civil, os procedimentos e restrições ao porte de arma de fogo em aeronaves e em áreas aeroportuárias, bem assim o transporte de arma de fogo por via aérea, inclusive quanto à regulamentação de situações excepcionais no interesse da ordem pública que exige de agentes de segurança pública militar, em geral, o porte de arma de fogo a bordo de aeronaves civis. Compete ao Ministério da Justiça autorizar o porte de arma de fogo aos responsáveis pela segurança de dignatários estrangeiros em visita do Brasil, bem assim do corpo diplomático e representante de organismos internacionais sediados no país, estabelecer no meio do Departamento de Polícia Federal as condições de uso e armazenamento das armas de fogo utilizadas pelos empregados
das empresas de segurança privada, compete às polícias civis, como órgão de representação do SINARME, mediante convênio com o Departamento Policial por delegação deste, encaminhar ao Departamento de Polícia Federal as armas de fogo, seus acessórios e munições, ao Comando do Exército, artefatos explosivos, incendiários recolhidos, entregue pelos cidadãos ou aprendizes não passíveis de restrições, restituir aos legítimos proprietários de armas de fogo encaminhados pelos órgãos do Poder Judiciário quando não mais interessar a persecução penal, e atuar como intermediários no encaminhamento de documentos dos requerentes ao SINARME e vice-versa, na localidade onde inexistam unidades do Departamento da Polícia Federal. Das armas de fogo, defesa pessoal. Qualquer arma de fogo cuja posse não seja vedada por este pode ser adquirida mediante compra e venda, doação, permuta, dação em pagamento ou por sucessão. Parágrafo único. É vedado o contrato, ainda que verbal ou tácito, de locação, empréstimo e depósito de arma de fogo, ressalvado o empréstimo a título gratuito mediante convênio entre instituições, órgãos e entidades públicas que possuem registros próprios e entre estas a indústria de arma de fogo. A aquisição da arma de fogo pressupõe cadastro para todos, cadastro e subsequente expedição de respectivo certificado de registro para pessoas físicas e jurídicas sujeitos a esse procedimento, e é inadmitida a transferência de arma de fogo entre pessoas físicas ou jurídicas em qualquer das formas da aquisição do artigo 13, desde que o adquirente satisfaça os requisitos exigidos e proceda à prévia alteração do cadastro junto ao órgão competente. O interessado em adquirir arma de fogo deve requerer a respectiva licença ao SINARME ou SIGMA. São requisitos para a aquisição de arma de fogo do permitido: ser maior de 25 anos, apresentar os seguintes documentos pessoais do interessado: identidade, validade nacional, comprovante de inscrição no CPF, comprovante de endereço, comprovante de ocupação lícita, não possuir antecedentes criminais para a prática de infração penal dolosa na esfera da justiça comum, militar e eleitoral, nos âmbitos da justiça federal e estadual, não está sendo investigado como indiciado em inquérito policial ou inquérito policial militar por crime doloso contra a vida ou mediante coação, ameaça, qualquer forma de violência, e comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta na regulamentação dessa lei. Antes de pedir a licença para aquisição de arma de fogo, o SINARME ou SIGMA deverá verificar a veracidade das informações prestadas. Se houver impedimento que descredencie o requerimento a possuir arma de fogo, indeferirá de plano o pedido de aquisição, comunicando o fato interessado e justificando expressamente as razões de deferimento. O concedimento do crime culposo não será considerado para descredenciar o requerente à aquisição de arma de fogo. São dispensáveis dos requisitos do inciso 1 os beneficiários do porte de arma dos incisos 1 a 4 do caput e parágrafo 2º do artigo 49 e do inciso 5 dos detentores de porte de arma de fogo na natureza funcional nos termos do parágrafo 2º do artigo 49. Para as pessoas referidas no parágrafo 3º, o comprovante inciso 2 da linha T refere-se à sua condição funcional. A aquisição de arma de fogo de uso restrito é limitada à pessoa legalmente autorizada a possuí-la, na qual são igualmente exigidos os requisitos mencionados no artigo 17. É inadmitida a aquisição de arma de fogo de uso restrito na condição de colecionador, atirador, causador, junto ao comando de exército, observada a destinação dos armamentos à prática da respectiva atividade. O órgão do controle poderá conceder licença para aquisição de arma de fogo de uso restrito para a pessoa física que não possui direito por disposição legal, fora das condições do caput do parágrafo 1º, desde que o interessado comprove a necessidade. A efetivação da aquisição de arma de fogo será procedida de licença do SINARME ou SIGMA, expedida no prazo máximo de 5 dias úteis após recebimento do requerimento mediante verificação. De estar a aquisição em conformidade com a cota máxima de arma de fogo permitida, de ser a arma de aquisição facultada ao adquirente, de regular a procedência da arma e da satisfação dos requisitos estabelecidos no artigo 17 para aquisição de arma. Os requerimentos de licença para a aquisição de arma de fogo serão encaminhados pelos órgãos do Departamento da Polícia Federal, da Polícia Civil, pelas unidades de polícia militares, pelas lojas especializadas do SINARME e SIGMA, conforme o caso, no prazo de 2 dias úteis e a partir da sua formulação, acompanhada dos dados de arma de fogo e do pretenso adquirente por informação do alienante. O encaminhamento do requerimento pode ser feito pelos órgãos de lotação, no caso do detentor de porte de arma na natureza funcional, nos termos do parágrafo 3º do artigo 49, o mesmo se aplicando ao caso de magistrados, membros do Ministério Público e atiradores, este último por intermédio da entidade. Nos casos do parágrafo 2º e de envio de lojas especializadas, o prazo do caput será de 30 dias, devendo o SIGMA ou SINARME, no caso de deferimento, encaminhar o certificado de registro de arma de fogo para a residência do requerente. Aqui vocês percebem que nós estamos desburocratizando e exigindo que esses órgãos efetivamente cumpram de forma objetiva com a autorização atendida os critérios. Caso não ocorra manifestação contrária do SINARME no prazo mencionado no parágrafo 3º, injustificavelmente, o pedido será aprovado automaticamente e o certificado de registro de arma de fogo enviado à residência do requerente autorizando a retirada da arma de fogo na loja.
O órgão de controle emitirá a licença de aquisição de arma de fogo depois de atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 17 em nome do requerente e para a arma indicada, sendo esta licença intransferível. Após a aquisição, os órgãos policiais deverão informar o SINARM no prazo de 2 dias úteis sua concretização para que seja emitido e recebido comprovante. Cabe ao requerente comunicar ao órgão policial, ao SINARM, a eventual desistência de aquisição de arma de fogo com licenças exigidas sob pena de não poder formular esse vestibular até o cumprimento da exigência. É vedada a concessão de licença para aquisição de arma de fogo automática ou de combate para uso particular ou por empresa. Da aquisição por cessão. No caso de falecimento do proprietário de arma de fogo, caberá ao inventariante do espólio comunicar o fato ao SINARM e ao CIVIL conforme o caso. A posse da arma ficará sob a responsabilidade do inventariante até ser resolvida a partilha, salvo não pode estar aquele impedido legalmente ao acesso de arma de fogo. Hipótese em que essa deverá ser transferida e ao sucessor habilitado do processo. Presidente, se for pedir isso, é melhor pedir não. Ressalvada a partilha, deverão ser atualizados os registros de arma de fogo em nome do sucessor, a qual couber, observada a exigência dessa lei e valendo a herança como forma de legítima aquisição. Em se tratando de arma de fogo vinculada à atividade de colecionador, atirador ou caçador, e cujo calibre não permita a sua aquisição por pessoa que não possua o direito por disposição legal, o sucessor deverá providenciar seu registro para as ditas atividades junto ao comando do Exército. Caso nenhum dos sucessores tenha interesse pela propriedade da arma de fogo, esta poderá ser transferida pelo inventariante a terceiro, mediante autorização judicial, ou sua entrega à direção policial pelo comando da força de vinculação do falecido, por baixa do registro originário. Aplica-se às disposições deste artigo e seus parágrafos a norma de fogo adquirida por doação, legado ou disposição testamentária. Na hipótese de interdição, o curador ficará responsável pela guarda de arma de fogo perante o órgão de controle de educação do interdito, e se lhe for facultada a posse, sendo obrigatória a comunicação do fato. A arma de fogo ficará depositada no juízo da interdição até que esta cesse, ou o curador deverá providenciar sua transferência para que tenha o direito de possuí-la, ou deverá entregá-la ao órgão policial mediante indenização. Toda arma de fogo, seja nova adquirida mediante licença, seja usada, levada a registro, será cadastrado no SINARM e no SIG, conforme o caso. O cadastro da arma de fogo propriedade particular deverá conter, no mínimo, os seguintes dados: do proprietário, nome, filiação e data do local de nascimento, endereço residencial, profissão, empresa na qual exerce a administração do local a ser logado a guarda da arma, número de registro geral de identificação, civil, RG ou equivalente, data de expedição, órgão expeditor e da federação, número de inscrição de cadastro de pessoa física e registro federal da arma, número do cadastro SINARM no SIGMA, identificação do fabricante, marca e origem, com país de fabricação, número de data de expedição na nota fiscal de venda quando houver, espécie e modelo, número de série, gravada a armação das armas, custo da arma, calculado nas armas longas, calibre e capacidade de cartucho, tipo de funcionamento, quantidade de canos e seu comprimento e tipo de arma, se é lisa ou raiada. O proprietário deve comunicar eventual mudança de residência ao órgão de controle, por intermédio da delegacia policial, sob pena de sujeitar-se à sanção combinada no artigo 79, parágrafo 1º. Todos os acervos do cadastro de arma de fogo dos permitidos existentes instituições, órgãos, entidades e empresas serão integrados ao cadastro SINARM e, no caso de arma de fogo do restrito, ao SIGMA. É obrigatório o registro de toda a arma de fogo legalmente assim conceituada no SINARM e no SIGMA, excetuando as armas obsoletas mediante consignação do número de cadastro certificado de registro de arma de fogo expedidas. Parágrafo único. O registro será automático para as armas de fogo cuja licença para aquisição houver sido expedida pelo órgão de controle. A regularidade do registro é comprovada pelo exame do respectivo certificado, o qual conterá no mínimo as seguintes informações: do proprietário, nome completo, número de registro civil, número de inscrição do CPF, da arma, número do cadastro SINARM no SIGMA, espécie, marca, modelo, calibre, capacidade, cartucho e número de série. O registro terá validade de 8 anos, devendo ser renovado até o vencimento mediante satisfação dos requisitos constantes no inciso 2, a linha C e D dos incisos 3, 4 e 5 do artigo 17. Para as renovações do registro, satisfação dos requisitos do inciso 5 do artigo 17 deverá ser provida por vinculado ao órgão de controle de seus conveniados e credenciados, se o interessado comprovar a situação de pobreza e assim o requerer. A primeira renovação vencerá até um ano depois do prazo mencionado no caput, conforme a data do aniversariante do interessado. Vencido o prazo do registro, o proprietário será notificado para promover a renovação mediante expedição dos respectivos certificados de registro provisório, com validade de 30 dias a contar da notificação e 5 dias úteis para o pagamento respectivo à taxa. Caso o proprietário não promova a renovação do registro não seja localizado, o órgão de controle deverá consignar a situação regular na arma de fogo e apresentar por sua apreensão. Sendo a arma de fogo apreendida, ficará retida até a regularização do registro no prazo de 30 dias. Não satisfazendo os requisitos necessários para a renovação, o proprietário poderá,
poderá transferir a propriedade de arma de fogo a quem possa possuí-la, entregar a arma do fogo ao policial mediante indenização. A não regularização no prazo implicará abandono da arma, devendo o Departamento de Polícia Federal dar-lhe devida destinação e encaminhá-la ao Comando do Exército, se de uso restrito para o mesmo fim. Aplica os disposto nesse artigo 6 parágrafo de arma de fogo, registrado no CIVA, no que couber sob a fiscalização do Comando do Exército. O certificado de registro de arma tem validade em todo o território nacional e garante o direito do proprietário de manter ou portar arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência. Veja bem, eu vou chamar a atenção para esse artigo. O certificado de registro de arma de fogo tem validade em todo o território nacional e garante o direito do proprietário manter ou portar a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência, propriedade rural ou dependência destas, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Parágrafo único. É para ser a residência, para fins dispostos nesse artigo, a embarcação pertencente ao proprietário de arma de fogo, a qual este habitualmente se faça presente por períodos superiores a 24 horas, e nas mesmas condições as residências eventuais, a exemplo de casas de campo, praia e veraneio. São impressas no verso do certificado de registro de arma de fogo as regras básicas de segurança no uso e manuseio de tais artefatos, conforme disposto no artigo 2º dessa lei. São armas obsoletas de fogo fabricadas há mais de 100 anos, ou suas épocas históricas de munição não mais seja de produção comercial nacional. É também considerado obsoleta a arma de fogo com dano irreparável, ou qualquer outro fator que impossibilite o funcionamento fiscais e de anticarga usada apenas em atividade folclórica ou de caráter apenas decorativo. Para fim de comprovação de propriedade, facultado registrado de fogo obsoleto ou órgão de representação nacional mediante simples requerimento. A arma de fogo originalmente registrada que se torna obsoleta terá seu registro torado para constar a identificação mediante relação de avaliação técnica. A pessoa interessada no exercício, cumulativo ou não, da atividade de colecionador de armas de som, atirador esportivo ou caçador, deverá requerer autorização e registro no Comando do Exército, com deferimento de colega de exploração do correspondente dos registros do registro. O certificado de registro de colecionador, atirador e caçador será renovado a cada 8 anos, em procedimento a ser regulamentado pelo Comando do Exército. A arma de fogo, colecionador, atirador e caçador, se é de uso permitido e registro, será registrada no Comando do Exército, lançada na correspondente relação de arma de recebo, contendo os dados referidos no artigo 24. A propriedade de arma de fogo classificada como obsoleta apenas pode, mediante simples requerimento, objetar, junto ao Comando do Exército, certificado de registro de colecionador de armas obsoletas. As armas de fogo obsoleta ou colecionador, regularmente registrado no Comando do Exército, deve ser registrado em seu respectivo acervo, com observação relativa à sua imprestabilidade para efetuar disparo, condição a ser verificada e aprovada pelo órgão de capacitação pelo próprio Comando do Exército. A fiscalização sobre atividades inerentes, colecionadores, atiradores e caçadores será exercida privativamente pelo Comando do Exército, a quem compete o respectivo poder de polícia, e será normatizada pelo Poder Executivo. O possuidor ou detentor de arma de fogo de uso permitido não registrada poderá a qualquer tempo promover seu registro mediante requerimento dirigido ao Departamento de Polícia Federal, desde que cumulativamente exista a comprovação de origem ilícita da arma e não exista registro prévio de arma ou assentamento de ocorrência penal qualquer natureza, e esteja preservado todas as características técnicas originais da arma, inclusive aquela estabelecida no artigo 17. A comprovação de origem lícita de arma de fogo poderá ser substituída por declaração firmada pelo requerente com autenticidade e assinatura reconhecida pelo órgão do Poder Judiciário ou delegatório deste, da qual deverão constar a descrição da arma, identificação de forma pela qual chegou à posse do requerente, a época do início da posse e a ciência de responsabilidade civil e penal do requerente na hipótese do comprovado de falsidade das declarações prestadas. O recibo impresso do requerimento feito pela internet valerá como certificado de registro provisório com validade de 30 dias. À vista do certificado do registro provisório, a autoridade policial marcará dia para a apresentação da arma de fogo, devendo expedir a competente guia de tráfego para seu transporte. Caso se constate que a arma de fogo que se pretende registrar é produto de subtração ou extravio, essa deverá ser apreendida e devolvida ao legítimo proprietário, sempre que identificado, isentando-se a responsabilidade do requerente do registro quando não tenha cometido para o delito. No prazo previsto no artigo 121, são dispensáveis exigências previstas no caput do artigo 1º e artigo 17, que inciso 5, este uso exigiu para a renovação para a concessão. A arma de fogo levada a registro nos termos deste artigo, se envolvida em infração penal, desconhecendo o requerente essa circunstância, será apreendida para as providências cabíveis. Poderá ter autorizado o registro, mesmo que não esteja postergado suas características originais. Responderá criminalmente o requerente que for autor da infração penal mencionada no parágrafo 7.1. O requerimento para registro temporário de arma de fogo de uso permitido será encaminhado pelo órgão de representação do SINAME e por esse apreciado em até 30 dias a contar da data da protocolização do requerimento interessado. Deferido o requerimento, o certificado de registro será emitido em até 2 dias úteis. Na hipótese do interferimento com fundamento nas circunstâncias escrito no artigo 37, parágrafo 6º, a decisão será comunicada ao interessado com a respectiva justificativa. No indeferimento do pedido, caberá recurso
no prazo de 15 dias ao gestor do SINARM, respectivo Estado ou Distrito Federal. A arma de fogo nos restritos sem registro prévio poderá ser registrada nas mesmas condições do parágrafo 33 grequado, exclusivamente para a pessoa que seja facultada a posse. Não será cobrada taxa de qualquer espécie relativa ao registro temporâneo. A arma de fogo não registrada sujeitará o possuidor a responder pelo crime de posse ilegal de arma. Não constitui crime a posse ou manutenção de arma de fogo sob o qual o possuidor proprietário apresentar certificado de registro provisório ou guia de tráfico vedado. As armas de fogo integradas do patrimônio de instituições, órgãos, entidades, empresas autorizadas por possuir serão cadastradas no SINARM, ressalvados a dos órgãos mencionados no artigo 8º, que serão cadastrados no SIGMA. As armas de fogo de empresa de segurança privada, transporte de valores e formação de vigilantes serão cadastradas no SINARM, e sua aquisição é objeto de lei específica e norma própria seguida pela Polícia Federal. São de caráter permanente apenas os acervos bélicos das Forças Armadas, das Forças Militares e Policiais mencionados no artigo 49. A aquisição de munição somente poderá ser realizada pessoalmente pelo proprietário da arma, mediante prestação dos receios investigados de arma de fogo, nas quantidades e periodicidade estabelecidas no artigo 103. A aquisição de munição por particulares só é admitida por caixa completa, nos termos do parágrafo 1 do artigo 41. A munição comercializada em território nacional é destinada a instituições, órgãos, entidades, empresas que detenham acervo bélico, deverá ter gravada no colete dos cartuchos a identificação do adquirido, mês e ano de fabricação e do calibre, de forma a regulamentação dessa lei. Toda munição comercializada no país deverá estar condicionada em embalagem com sistema de código de barra gravado na caixa, visando a possibilidade de identificação do fabricante e do adquirente, entre outras informações definidas pela regulamentação dessa lei. É obrigatória a identificação de todos os explosivos em suas embalagens, no mínimo com as informações do fabricante, do tipo explosivo e codificação que permite a identificação de toda a cadeia comercial até o comprador final. A autorização para a fabricação de munições respectivas partes, inclusive estojos, projetos, pólvora, somente será concedida à empresa que comprovar domínio técnico completo e capacidade efetiva de fabricação do produto integral do território nacional, devendo ser apresentado um plano para a nacionalização da produção, no caso de instalação de novas fábricas. O domínio técnico e capacidade efetiva de fabricação de quetrado de cabo devem ser comprovados por meio de visitas técnicas e avaliação do produto a serem procedidas pelo Comando do Exército. É verdade a atividade de recarga de munição. A empresa que comercializar arma de fogo e munição no território nacional deve comunicar ao Comando do Exército mensalmente as vendas que efetuar e a quantidade de produtos que mantém em estoque, discriminados entre armas e munições. É também obrigatória a manutenção de bancos de dados com as informações sobre a arma de fogo vendida, suas características respectivas adquirentes, inclusive das armas usadas, pelo prazo de 10 anos. As características das armas de fogo vendidas, novos e usados, seus respectivos adquirentes e alienantes, bem assim as cópias dos documentos exigidos de adquirente de licença de compra serão cadastrados no SINARM e em caráter permanente, de forma que possam ser permanentemente e prontamente identificados em qualquer época. A empresa que comercializa arma de fogo, acessório e munições responde legalmente por essas mercadorias, inclusive pelas armas usadas ali deixadas em consignação, devendo ser cadastradas no SINARM, ainda que em caráter precário. Todas aquelas disponíveis à venda vinculadas à responsabilização do falecimento, ficando registrada como da sua propriedade enquanto não for vendida. Fica sujeito ao disposto do parágrafo 2º e 3º, transferência de arma de fogo usada entre particulares. A transferência de posse de arma de fogo uso permitido entre pessoas físicas ou jurídicas somente será efetivada após a alteração dos respectivos registros, procedida a consulta do SINARM, cabendo à empresa que comercializa armas usadas garantir o cumprimento desse dispositivo quando atuar como intermediária. A empresa que comercializa a arma de fogo, que comercializa a arma, que receber arma de fogo usada em consignação de venda, fica responsável por sua posse, devendo comunicar o fato previamente ao SINARM em documento conjuntamente firmado pela alienante. O proprietário de arma de fogo deve comunicar imediatamente à unidade policial mais próxima ao órgão emissor do registro civil a subtração de sua arma e seu certificado de registro de munição. Deve ser igualmente comunicada às mesmas autoridades a recuperação, por qualquer meio de arma de fogo ou respectivo documento e munição que tenha sido extraviada. A unidade policial remeterá em 2 dias úteis as informações coletadas do Departamento da Polícia Federal para fim de alteração do cadastro SINARM no Comando do Exército para alteração do SIGMA. A utilização de arma de fogo, acessório e munição pode ser ostensiva ou velada. A regulamentação dessa lei disciplinará as situações em que a utilização de arma de fogo, acessório e munição de forma extensiva. Os integrantes das instituições, órgãos, entidades, empresa, coletiva e individualmente, em caráter precário, cidadãos em geral, possuidores de arma de fogo, bem como beneficiários de porte vinculado, das como atiradores, colecionadores, caçadores ou subsistência e armeiros, além de situações especiais como tiro desportivo e para fins de capacitação. Fora das situações do parágrafo 1º, a utilização deve ser vedada, assim como se considerada aquela que não exponha a arma de fogo à vista do público. É regular a utilização extensiva de arma de fogo registrada em situação de legítima defesa e estado de necessidade, no âmbito da residência, propriedade rural ou local de trabalho, desde que o portador seja o titular ou responsável legal por estabelecimento da empresa. É admitido o manuseio de arma de fogo, acessório, munição e exploração reservadamente durante a utilização de testes balísticos e porque seja administrativamente caracterizado o seu manejo, o qual deve estar devidamente capacitado para a tarefa. Conceitua-se porte de arma
de fogo a conduta de trazê-la consigo, municiada em condições de pronto uso, e no caso do proprietário, pessoa física, fora dos limites de sua residência, propriedade rural, local de trabalho, no caso do estabelecimento ou empresa, seja qual titular responsável legal. O conceito de estabelecimento estabelecido no caput inclui o deslocamento do proprietário com a arma nas condições ali descritas em qualquer veículo, inclusive transporte público e passageiro, exceto o aeroviário, bem como embarcações, aeronaves não classificadas como transporte público e passageiro. O transporte de arma de fogo nos veículos mencionados no inciso 1 acima, ainda que fora do alcance imediato, salvo no interior de bagagem despachada, em compartimento não acessível a passageiro. A licença para porte de arma pressupõe a dos respectivos acessórios e munições, mesmo separados da arma. Do direito. O direito ao porte de arma de fogo é na forma da regulamentação desta lei, de validade no âmbito nacional dos calibres de uso permitido e restrito, concedidos aos militares das Forças Armadas, agentes operacionais de agência da ABIN e agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais ferroviários federais, agentes penitenciários federais, policiais legislativos federais, policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, policiais legislativos dos Estados e do Distrito Federal. Nos calibres de uso permitido, deferido por disposição legal própria dos magistrados e membros do Ministério Público que o solicitarem em caráter pessoal e com validade em âmbito nacional, nos calibres de uso permitido a ser concedido pelo Departamento de Polícia Federal mediante solicitação da respectiva instituição, órgão de cidade e com validade no âmbito territorial nacional que atuarem para integrantes da carreira auditoria da Receita Federal do Brasil e da fiscalização tributária dos Estados, Distrito Federal e municípios, oficiais de justiça, agentes, guardas e escoltas prisionais, guardas portuários, guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes e agentes operacionais dos órgãos de fiscalização ambiental, sanitária, trabalhista e de trânsito. Nos calibres de uso permitido, exclusivamente comando em serviço a ser concedido pelo Departamento da Polícia Federal mediante solicitação da respectiva instituição, órgão ou entidade com validade no âmbito territorial nacional que atuarem para guardas municipais de municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, agentes operacionais dos órgãos de proteção à criança ou adolescente, servidores de tribunais do Poder Judiciário dos órgãos do Ministério Público da União dos Estados que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança e integrantes das empresas de segurança privada, de transporte de valor e informação de vigilantes. Nos calibres de uso permitido, facultados ao cidadão em geral, inclusive beneficiário do inciso 1, 2, 4 do capítulo 2º deste artigo, para arma e defesa pessoal com validade na unidade da federação em que residirem e nos calibres de uso restrito permitido a ser concedido pelo Comando do Exército, com validade no âmbito nacional dos integrantes da entidade de desporto legalmente constituída, cuja atividade esportiva demande o uso de arma de fogo mediante solicitação da entidade. Os detentores de porte de arma de fogo compreendidos no inciso 3 do capítulo 2 deverão a licença da autorização estendida aos Estados, Distrito Federal e municípios vizinhos àqueles que exerçam suas funções, conforme o ano da validade do porte, mediante convênio celebrado nos instantes federados interessados. Outras instituições, órgãos e entidades que em suas atribuições leais detenham um poder de polícia administrativa poderão requerer ao Departamento de Polícia Federal autorização de porte de arma de fogo para seus agentes operacionais, para uso exclusivo em serviço com validade no âmbito territorial em que atuarem. É de natureza funcional e referente à arma fornecida pela instituição, órgão, entidade, o de porte de arma mencionado no inciso 1, 3, 4 do caput e parágrafo 2º. As residentes nas áreas rurais, maiores de 18 anos, que declararem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar, será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência de uma arma de uso permitido de tiro simples ou com um ou mais canos, de alma lisa e de igual calibre ou inferior a 16, desde quando interessado comprove efetiva necessidade em requerimento ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos: documento de identificação pessoal, comprovante de residência em área rural e atestado de bons antecedentes. O caçador para subsistência que der outro uso à sua arma de fogo, independente de outros certificados penais, responderá, conforme o caso, por porte ilegal e disparo de arma de fogo despermitido. A regulamentação desta lei define os calibres de uso exclusivo das Forças Armadas, das Forças Militares, Polícia Civil, nível federal e estadual, assim como os calibres e espécies de arma de fogo que os beneficiários poderão adquirir e portar para uso particular no uso da faculdade concedida pelo artigo, inciso 5 do caput do artigo 49. O porte de arma de fogo de uso restrito poderá ser concedido às Forças Armadas, Forças Militares e Policiais, seus respectivos integrantes de atividade fim, ressalvado o disposto no artigo 46. Bom, outro ponto importante. O porte de arma de fogo poderá ser concedido desde que atendidos os requisitos na modalidade de licença, como o direito beneficiário mencionado no artigo 1, 2, 3, nas alíneas A, B, C, D do inciso do artigo 49, ou autorização, cujo requerimento poderá ser discricionalmente apreciado em relação aos pretendentes mencionados na linha E do inciso 4, do inciso 5, 6 do caput e do parágrafo 2º do artigo 49.
será concedido como licença ainda o porte de arma para possuidor de registro há mais de 5 anos, que no momento da renovação, além de satisfazer os requisitos do artigo 61, comprovar por certidão negativa a inexistência de ocorrência policial no locais onde há existido nos últimos 5 anos, na qual figure como autor suspeito de cometimento de crime de ação penal consumada ou tentada contra a pessoa ou patrimônio. Para aplicação do artigo, provavelmente, conta-se o tempo já cumprido antes da vigência dessa lei. O porte de arma de fogo é classificado como inerente, aquele a que faz uso beneficiário mencionado no artigo, do inciso 1 do artigo 39, ou genérico, no que for concedido conforme disposto no artigo 3 e 4 e parágrafo 2º do artigo 39, ou vinculado, que for concedido conforme disposto no artigo 2, 5 e 6 do artigo 49. Os detentores de porte referidos nos incisos 1, 2, 3 do artigo 49 têm direito à licença para porte de arma de fogo particular, enquanto os demais estão sujeitos à autorização, e todos mediante satisfação dos requisitos exigidos no termo do artigo 61. A licença para o porte de arma inerente deve constar da documentação e identificação funcional mediante consideração do número de registro respectivo, SINARME ou SIGA, e faculta seu beneficiário portar qualquer espécie de arma de fogo, de porte ou dotação de instrução, órgão ou entidade devidamente identificado como tal, para o qual tenha sido capacitado. Deve constar a identificação institucional dos agentes beneficiados por licença ou autorização genérica, mediante consideração do número de registro de arma, a relação de espécie e calibre de arma de fogo que poderão portar. A licença ou autorização para o porte de arma de fogo é pessoal, intransferível e de validade temporal limitada. É vedada a concessão de arma e autorização para os que não seja caráter inerente ou genérico, de arma de fogo automática ou de combate, de arma de fogo longa, exceto a modalidade de atirador-caçador, ressalvado disposto no artigo 8º, é vedada ainda porte inerente ou genérico, isoladamente de arma de fogo longa ou sistemática ou de combate, salvo durante a atividade ou cumprimento de missão transitória de natureza coletiva. A licença para o porte de arma de fogo de uso particular dos beneficiários mencionados no artigo 49 continua válido, sujeito à renovação para os profissionais referidos que possam, para atividade e inatividade, onde eles estejam na condição de aposentadoria, transferidos para a reserva, remunerado ou reformado. Aposentados, observados, não é aposentadoria, aposentados. Transferidos para a reserva remunerada ou reformados, observado o disposto no artigo 59, desde que a inatividade não tenha como fundamento circunstância que incapacite para o uso da arma. A licença ou autorização para portar arma de fogo terá prazo de validade de 8 anos, renovável sucessivamente na forma do artigo 61. Para efeito dispositivo no caput, são considerados válidos para renovação do porte vinculado os comprovantes referentes ao inciso 5 e 6 do artigo 61, apresentando o comando da renovação do porte funcional. A critério do controle, à vista justificativa apresentada, a licença ou autorização para porte de arma de fogo poderá ser, ter por objeto arma de uso restrito e validade da unidade de operação de domicílio ou requerente de todo o território nacional. A licença ou autorização para porte de arma de fogo por propriedade privada de uso permitido de justiça será pelo Departamento da Polícia Federal, devendo ser registrado no SINARME. A competência será do Comando do Exército quando se tratar das armas referidas no artigo 8º, sendo a concessão registrada no SIGMA. As instituições, órgãos, entidades, empresas que requerem porte de arma de fogo funcional, seu agente profissional deverão constituir registro próprio das armas e seu patrimônio a serem cadastradas no SINARME. O requerimento de autorização do porte de arma de fogo, caráter genérico, natureza funcional, deverá pulou as instituições aqui, presidente, só pulou um parágrafo. Peço que leia. Não. Eu vou ler para o senhor. Deputado Ivan Valente, ele vai continuar seguindo o relatório. Por favor. As instituições, logo... Eu estava lendo exatamente ele. Não, só não pulou. Só pulou, pode ler, por favor. O senhor está se alimentando, está deixando pode ver. As instituições, órgãos, prestando atenção, que Vossa Excelência pulou o parágrafo. Para seus agentes profissionais deverão constituir registro próprio de arma e seu patrimônio a ser gastado no SINARME. O requerimento de autorização de arma de fogo de caráter genérico e natureza funcional deverá ser acompanhado da relação de armas que poderão ser portá-las, ficando a concessão condicionada à comprovação de satisfação dos requisitos necessários. É verdade as instituições, órgãos, entidades e empresas mencionadas no caput do artigo 19 do inciso solicitar registro, licença ou autorização de porte para arma de fogo de propriedade particular para seus agentes. A licença ou autorização para o porte de arma de fogo de natureza funcional será concedida mediante procedimento definido pelos entes normativos a que seus beneficiários estiverem subordinados, devendo prever a comprovação de capacidade técnica e visão psicológica conforme o artigo 61, inciso 6 e 7. Durante o serviço de comprovação de concessão de porte de arma de fogo de natureza funcional pode ser feita mediante a apresentação de identidade funcional que ateste as condições observáveis do parágrafo 2º e 3º do artigo 52. A concessão da autorização de porte de arma de fogo aos oficiais e praças de reserva não nominados das praças são estabelecida a competência do Departamento da Polícia Federal. Para a obtenção de licença ou autorização para porte de arma de fogo de caráter vinculado, o interessado deverá satisfazer os seguintes requisitos: apresentar certificado de registro de arma de fogo cadastrado no SINARME ou no SIGA, comprovar a idoneidade, com apresentação de certidão de identidade criminais e não estar respondendo a processo criminal fornecido pelos órgãos de justiça comum, militar, eleitoral, no âmbito do Serviço Federal e Estadual,
e comprovar que está no serviço militar, além de regularização eleitoral com serviço militar e fiscal, neste caso, nos casos de civil estadual e municipal de domicílio. Apresentar documento comprovatório de ocupação de residência fixa, comprovar capacidade técnica para o porte de arma de fogo atestado por instrutor credenciado e apresentar atestado de aptidão psicológica para aportar arma de fogo emitido em laudo conclusivo firmado pelo psicólogo credenciado. A licença ou autorização de porte deverá ser emitida em até 30 dias após o atendimento dos requisitos pela parte pretendente. O eventual deferimento do pedido deverá ser informado do requerimento no mesmo prazo para o segundo parágrafos aqui, presidente. Vossa Excelência está assim. Eu deve estar cansado, peço a Vossa Excelência que leia mais devagar, porque Vossa Excelência acabou de pular 3 parágrafos e nós temos o direito de ouvi-lo. 3 parágrafos foram pulados. Relator, para lhe ajudar, nós não podemos ler, podemos substituí-lo. Podemos substituí-lo para o senhor não ficar muito deferimento. Não, eu estou extremamente descansado. Então leia como Bombaiano. Sua Excelência não pode pular nenhum parágrafo. Os órgãos competentes mandarão um estado atualizado dos profissionais credenciados da emissão dos comprovantes, que se refere ao inciso 5 e do CAPES. São dispensáveis a comprovação dos requisitos do inciso 4, são os magistrados e membros do Ministério Público, e os incisos 4, 5 e 6, os detentores de porte de arma de fogo na natureza profissional. Para efeito de comprovação dos registros dos 5 e 6, são considerados válidos por 3 anos com compromisso visível para a vinda de aquisição de arma de fogo. O documento de licença e autorização de arma de fogo do delegado vinculado deverá conter, no mínimo, os seguintes dados: nome, filiação e data de nascimento do titular, número de série de identificação civil titular respectivo ao expedidor, número de inscrição de titular do CPF da Receita Federal, fotografia de titular, espécie, marca, livre, número de série de arma, número de registro de arma do órgão competente, nome, carga, assinatura responsável pela emissão, assinatura do beneficiário e abrangência territorial e prazo da validade do porte. O exercício... Eu já li isso aqui mais de 10 vezes, por isso que eu estou lendo extremamente errado. O exercício da prerrogativa... Vossa Excelência praticou alguma leitura dinâmica? Eu aprendi com o Nilson Guides. A ação não deverá ser portada historicamente aos artigos 47 para o primeiro. A arma não poderá ser portada quando o titular se encontrar em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas alucinógenas ou que alterem o desempenho intelectual ou motor. A arma não poderá ser portada em locais públicos, tais como clubes sociais, casas de espetáculos, clube noturno, danceteria, estabelecimentos educacionais, religiosos, convenções, agências bancárias, locais onde se realiza competição esportiva, locais onde haja aglomerações, exceto nos clubes e associações de tiro esportivo credenciado pelo Comando do Exército. Eventual mudança de residência titular deverá ser imediatamente comunicado ao inspetor de licença. O extravio ou subtração de arma deverá ser imediatamente comunicado ao inspetor de licença. É obrigatório portar o documento de concessão justamente com a arma. O resumo das diretrizes contidas nesse artigo deverá ser impresso no documento de concessão de arma de fogo. O titular que infringir as diretrizes deste artigo terá sua arma apreendida e encaminhada à autoridade policial sem prejuízo da responsabilização pelos atos indivíduos decorrentes da sua conduta. Todos os beneficiários do porte de arma funcional deverão possuir registro específico, licença e autorização para cada arma de sua propriedade particular. Os servidores públicos civis com direito à licença ou autorização de porte de natureza funcional deverão, quando portar suas armas de fogo funcional, trazer consigo sua identificação funcional, assim como os beneficiários mencionados no artigo 1 e 3 do artigo 49, quando for do serviço à paisana. Aos detentores de porte de arma de fogo vinculado que se der locado da unidade de federação para outra, qual aquela possibilidade será expedida pelo órgão controle, mediante requerimento apresentado com antecedência mínima de 5 dias úteis, licença ou autorização especial válida pela unidade da federação visitada, com licença compatível com o período de deslocamento. O requerimento que traz esse artigo deverá ser instituído com a comprovação de licença e autorização para porte da época do deslocamento do itinerário a ser cumprido. A validade de licença e autorização especial para porte de arma de fogo se encerrará 3 dias úteis após a data do retorno informada pelo requerimento. Na ocorrência dos imprevistos que implicarem o atendimento desse período maior, poderá ser prorrogada na representação do Departamento de Polícia Federal da unidade em que ela se encontrar. As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança privada e transporte de valor de informação de vigilante constitucional na forma dessa lei serão de propriedade e responsabilidade igual das respectivas empresas, somente podendo ser portadas quando em serviço ou instrução, devendo ser observadas as condições de uso e armazenamento estabelecidas pelo Comando do Exército. O certificado de registro e utilização da arma para referir no caput desse artigo será pedido pela Polícia Federal mediante requerimento da empresa em seu nome. Todos os funcionários e prestadores de serviços de empresa de segurança, transporte de valores e informação de vigilância só poderão portar arma de fogo mediante satisfação dos requisitos dos incisos 2, 3, 4, 5, 6 do artigo 61 desta lei. A comprovação de que se refere ao parágrafo 2º será providenciada diretamente pela empresa, a qual também compete manter atualizados no SINARME a listagem de empregados em acesso à arma de fogo, ratificado ou alterado em períodos nunca superiores a 6 meses. O tráfego de arma de fogo e munição em território nacional, sob os aspectos de segurança, quantidades e acondicionamento, será regulado pelo regimento da fiscalização de produtos controlados, mencionado no artigo 2º. A guia de tráfego, expedida pelo Comando do Exército, Departamento Profissional, órgão civil conveniado, autoriza o transporte de arma de fogo e respectiva munição e constitui deslocamento de porte obrigatório junto à arma transportada. O proprietário que necessita de sua arma de fogo e respectiva munição não possua licença ou autorização de porte de arma com 0 armas com moral de seus respectivos certificados no registro de guia de tráfego, embalada
separada de munição e, quando possível, sumariamente desmontada na forma da lei dela, possa poder uso imediato. Entende-se como desmonte sumário a separação de parte integrante de arma, sem a necessidade de emprego e de ferramenta, de forma que se impeça seu funcionamento. A não observância do dispositivo no caput de proprietário de arma, a responsabilização pelo delito, porte de arma ilegal de arma de fogo. O tráfico de arma e munição pertencente a colecionador, atirador, caçador, quando vinculado à sua atividade, será autorizado pelo Comando do Exército mediante delegação de serviço de finalização de produção controlada das respectivas regiões militares, aos quais compete a admissão de guia de tráfico. Os critérios para a emissão de guia de tráfico observarão os seguintes diretrizes. Haverá uma guia de tráfico para todo acervo do requerente, cujo transporte se pretenda, e a validade da guia de tráfico deve ser compatível com a sua atividade desempenhada pelo requerente para o atirador com frequência, clube ou associação de tiro, que terá validade de 30 dias. O Comando do Exército poderá autorizar a produção, exportação, importação, desembaraço, alfandegário e armazenamento do Exército de arma de fogo e demais produtos controlados a fins de fiscalizar essas atividades, ressalvado o disposto no artigo 11, inciso 2. O desembaraço alfandegário que traz esse artigo abrange operação de importação e exploração sob qualquer regime, internação de mercadoria entreposto ao aduaneiro, nacionalização de mercadorias entrepostadas, ingresso e saída de armamento, munição de colecionador, atirador, caçador brasileiro, estrangeiro, inscrito em evento esportivo, cultural, nacional e internacional. Ingresso e saída de armamento e munição de órgãos de segurança estrangeiro para participação de operação e exercício de segurança oficial. As armas de fogo e munições são parte de peças trazidas ao país com bagagem acompanhada e descondenada aí. As peças de arma de fogo importadas pelos serviços postais similares. A importação de arma de fogo, munições, acessórios e usos restritos está sujeita ao regime de licenciamento não automático previsto pelo governador do exterior e dependerá da audiência do Exército, Comando do Exército. Autorização concedida por meio de certificado internacional de importação. A importação de armas de fogo, suas peças e acessórios, munições e suas partes poderá ser autorizada pelo Comando do Exército quando realizado pelos órgãos de identidade autorizados por Suria, fabricantes de armas e munições, representantes comerciais, colecionadores, atiradores, catadores, expositores e representantes diplomáticos. Os interessados pela importação de armas de fogo, suas peças e acessórios, munições e suas partes, ao preencher a licença de importação do Sicomex, deve informar as características dos produtos, objeto da importação, ficando o desembaraço aduaneiro sujeito à satisfação desse requisito. A importação destinada à segurança pública poderá ser autorizada quando existir similar nacional ao produto ser importado por questão de ordem técnica operacional devidamente justificada apresentar especificações que não possam ser atendidas pela indústria brasileira no prazo necessário para o recebimento do produto. A importação pelos fabricantes de armas e munições pode ser autorizada pela realização de pesquisa, estudo ou teste. Os representantes comerciais podem ser autorizados a importar, em caráter temporário, as amostras necessárias para fim de demonstração ou mostruário, desde que comprove exercer efetivamente a representação comercial de fabricação estrangeira e território nacional, sendo vedada a importação de produtos para outros fins. As importações realizadas por expositores são limitadas aos produtos necessários para participação em feiras, exposições, eventos do gênero, desde que por período certo, de acordo com a duração do evento ou importação e, em todo caso, mediante autorização prévia. Realizada a demonstração pelo representante comercial, terminado o evento para o qual tem participado o inspetor, os produtos importados para tais fins devem, a critério do importador, serem reexportados ou doados para quem possa legalmente adquiri-los, mediante autorização do Comando do Exército. As importações solicitadas pelo colecionador, atiradores e catadores poderão ser autorizadas quando se tratar de produtos que guardem pertinência com a atividade realizada e desde que justificada a sua conveniência de acordo com as normas editadas pelo Exército Brasileiro. As importações solicitadas pela representação diplomática necessitam de parecer favorável ao Ministério das Relações Exteriores. As armas de fogo e munições importadas e comercializadas nas hipóteses permitidas deverão receber, no país de origem, todas as marcações que receberiam se tivessem sido fabricadas no Brasil. O desembaraço alfandegário de armas e munições trazidas por agentes de segurança signatários de estrangeiros do país será realizado pelo órgão do Departamento Postural do local de desembarque, com comunicação ao Comando do Exército. A indústria nacional de defesa poderá importar para fins comerciais armas de fogo, munições, suas partes e peças, desde que realize o território nacional todas as marcações necessárias antes de vender os produtos e esteja devidamente autorizado a fabricar o produto de objeto de importação. As importações realizadas pelas Forças Armadas dependem da autorização prévia do Ministério da Defesa e serão por estas controladas. A importação de armas de fogo, munições, acessórios e uso permitido de demais produtos controlados a fim de estar sujeito no que couber as condições estabelecidas no artigo 71 da lei. É permitida a importação por meio de serviços postais similares de armas de fogo obsoletas e suas réplicas, conforme definido essa lei, além de peças de arma de fogo, estando canos e fora. A importação de arma de fogo de valor histórico será permitida a colecionador registrado, mediante autorização do Comando do Exército. O exportador de arma de fogo, munição e outro produto controlado deverá apresentar ao Comando certo para autorização via transferência dos seguintes documentos: licença de importação expedida pela autoridade competente, certidão de usuário final expedido pela autoridade competente do país de destino, e é vedado a exportação de arma de fogo, peças de arma de munições por meio de serviço postal e similares. As importações temporárias para exibição em locais públicos de arma de fogo de uso permitido de demais produtos controlados a fim do território nacional serão autorizados pelo Comando do Exército mediante o acolhimento de taxa de fiscalização dos produtos controlados estabelecidas em lei específica. A exportação de arma de fogo, munição e outro produto controlados pelo Estado como caráter obsoleto ou histórico somente será autorizado pelo Comando do Exército após consulta de instruções culturais
competentes ou pessoas físicas de notório saber jurídico. Define-se como, de valor histórico, toda arma com brasão, inscrição colonial, imperial, da República, ou qualquer sinal de que indique seu uso oficial, inclusive o Estado do município, ou aquele que, mesmo sem este, tenha sido empregado nas Forças Armadas Auxiliares do Brasil, que tenha sido trazido como troféu de guerra de hostilidade que a nação tenha participado, ou ainda que tenha sido empregado em conflito interno preenchido de personalidade histórica brasileira. O registro de arma de fogo está sujeito à suspensão ou cancelamento, cujas medidas serão adotadas de ofício pelo controle. O registro de arma de fogo será suspenso quando vencida a respectiva validade sem renovação. Tendo sido notificado o proprietário para renová-lo não for feito, o proprietário não for localizado para fim de notificação e a posse de arma de fogo com o registro suspenso sujeito ao proprietário possuidor às sanções do artigo 81. O registro de arma de fogo será cancelado se ocorrer as hipóteses do parágrafo 6º, artigo 2, parágrafo 7º do artigo 28. São sanções administrativas referentes às infrações do exercício do porte de arma de fogo, a suspensão, a cassação, a licença, a revogação, a autorização, a apreensão e a desapropriação de arma de fogo. A licença poderá ser suspensa, caso o beneficiário deixe de atender aos requisitos para a concessão, inclusive referido no artigo 49, parágrafo 1º, ou de renová-la tempestivamente, ou pratique ato compatível com o exercício do direito nos termos do artigo 63, incisos 1, 2, 3. Cassada essa hipótese, reincidente de infração do exercício do direito com a organização de artigo crime doloso. A autorização poderá ser revogada na situação do inciso 1, parágrafo 1, ou por ato justificado do inciso concedente. O documento apreendido com concessão de porte de arma de apreensão será encaminhado à autoridade que o emitiu com relato circunstanciado dos fatos, a qual poderá determinar a aplicação da sanção cabível. No caso de cometimento de ato compatível com o exercício do direito do beneficiário por porte de arma de fogo de caráter inerente pertencente à instituição, órgão, entidade, caberá à respectiva autoridade máxima suspender o acesso, frator às armas patrimônio por parte dos dispuseram no calamento dessa lei, alterando sua lotação se for o caso, de tudo informando o signo assinável conforme o caso. Não sendo inerente porte de arma de fogo, cabe à autoridade mencionada de afastar o agente frator da atividade que implica necessidade de porte de arma de fogo. A infringência do artigo 1, 2, 3 do artigo 63 será quanto à arma de fogo. A apreensão, desapropriação com ofício de destinação no termo do artigo 101, as medidas previstas no inciso 12 serão adotadas após o devido processo legal. Ao detor de licença de porte de arma, tendo a arma sido apreendida com fundamento no artigo, no exposto no caput, será restituída mediante a entrega da licença à autoridade, com a consequente inspeção de guia de fato para retornar à sua residência. A arma de fogo apreendida ao beneficiário de autorização será recolhida em 5 dias pelo Comando do Exército e Departamento Policial, conforme seja registrado no signo assinável respectivamente, salvo necessidade de exame pericial prévio na hipótese de infração penal, quando deverá ser encaminhada logo após a realização de exame, só será instituída caso o resultado do processo seja favorável ao proprietário. A arma de fogo não passível de extinção será desapropriada ou confiscada conforme o caso. Na hipótese de infringência do artigo 163, a arma apreendida será restituída ao proprietário já tomadas as providências pertinentes à infração e a averbação da infração no cadastro respectivo. A regulamentação dessa lei estabelecerá os prazos de suspensão de licença para o porte de arma de fogo, inclusive os casos de reincidência sucessiva das infrações previstas no artigo, como processo para a cassação de licença, revogação de transação ou para a desapropriação ou confisco da arma. Está sujeito a multa de R$100 mil a R$300 mil, sem prejuízo das demais sanções penais especificamente aplicáveis quem transportar comercialmente essa autorização arma de fogo, munição explosiva. Na mesma pena incorre a empresa que transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, que deliberadamente, por qualquer meio, faça, promova, facilite ou permita transporte de arma de fogo, munição explosiva sem a devida autorização. Possuir, deter, receber, manter, adquirir, manter, sob guarda ou ocultar arma de fogo, uso permitido de registro, sem registro ou interior de sua residência, propriedade oral, dependências destas, ou local de trabalho que seja titular responsável do estabelecimento ou empresa sem prejuízo das penas combinadas por outro crime cometido. Detenção de 1 a 3 anos se a arma for de uso permitido, de 2 a 4 se a uso restrito. Não, sessão da Câmara. Nas mesmas penas incidem quem possui ou detém arma de munição artefato explosivo incendiário considerável registro de organização do Exército. Vende ou forneça, ainda que gratuitamente, entrega qualquer arma de fogo, munição, artefato explosivo incendiário a criança ou adolescente. Deixar o proprietário de arma de fogo, acessório, munição, o diretor responsável está pulando o parágrafo aí, viu, de formação de vigilante, relator, Colégio Especial, comunicar com a Polícia Federal sua perda, subtração ou outra forma de extravio até um dia útil depois do fato. Pena, detenção de 1 a 2 anos. Portar, conduzir, empregar, transportar arma de fogo de uso permitido, registro, munição, artefato, explosivo, incendiário, sem licença, contrariando espécies estritamente legal regulamentar, sem prejuízo das penas combinadas por algum outro crime cometido. Reclusão de 2 a 4 anos se o objeto for de uso permitido e 3 a 6 se for de uso restrito. Parágrafo único. A pena será de reclusão de 4 a 8 anos se tratar de arma de fogo, acessório, munição, artefato explosivo, incendiário de combate,
assim como considerada arma automática de emprego coletivo de qualquer engenho de uso das Forças Armadas. Portar ostensivamente armas de fogo em desacordo com o disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 47. Detenção de 1 a 2 anos e multa. Utilizar arma de brinquedo ou simulacro de arma de fogo capaz de atemorizar outrem para o fim de cometer crime, sem prejuízo das penas combinadas para algum outro crime. Detenção de 6 meses a 1 ano. Disparar arma de fogo em área habitada por terceiros ou em direção a ela, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não configure ou não tenha como finalidade a prática de crime mais grave. Detenção de 2 a 4 anos. Adquirir, alugar, receber, ocultar, fabricar, ter em depósito, vender, expor à venda, ceder, emprestar, ainda que gratuitamente, remeter, adulterar ou qualquer outra forma utilizar em proveito próprio eleito no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, munição, artefato explosivo incendiário, munição nova ou recarregada sem autorização ou em desacordo com a determinação legal complementar, reclusão de 4 a 6 anos se o artefato for de uso permitido e de 6 a 8 se for de uso restrito. Nas mesmas penas incorrem quem? Possui, detém, fabrica ou emprega equipamento para recarga de munição explosiva, produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição explosiva, equipara-se também a atividade comercial ou industrial para efeito deste artigo qualquer forma de prestação de serviço, fabricação ou terceiro ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída territorial nacional, qualquer tipo, arma de fogo, acessório, munição explosiva, equipamento ou sua espécie componente, sem autorização de autoridade competente. Pena, reclusão de 4 a 8 anos. Deixar de observar a cautela necessária de que impeça pessoa menor de 18 anos deficiente mental de se apoderar de arma de fogo que esteja sujeita sob sua posse ou seja de sua propriedade. Detenção de 1 ano. Assemelha-se aos crimes do artigo 84 a 92, com pena reduzida à metade, a conduta que envolver munição, acessório de arma de fogo ou sua peça ou componente, arma de pressão, incapacidade neuromuscular, artefato explosivo, incendiário ou outro produto controlado, desde que a sua posse possa constituir risco para a incolumidade pública ou configurar ato preparatório para outro crime, simulação, dissimulação ou tentativa, descaracterização de condução delituosa nela referida. O juiz poderá aplicar a pena de detenção de qualquer modo, reduzir a pena até 1/6, se, tratando-se de munição explosiva, a quantidade apresentar risco mínimo. Nos crimes previstos nos artigos 84, 86 e 91, a pena é aumentada da metade se o objeto tiver suprimida ou alterada a numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação, bem como se tiver qualquer característica alterada com o objetivo de dificultar ou de algum modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Nos crimes previstos no artigo 84, 86 e 91, a pena é aumentada de metade se o objeto tiver suprimida ou alterada a numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação, bem como se tiver qualquer característica alterada de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso restrito ou com o objetivo de dificultar ou de algum modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Sido subtraído das Forças Armadas, Forças Auxiliares ou Policiais ou de outra instituição que detém arsenal com registro próprio. No crime previsto no artigo 86, a pena é aumentada de metade se a arma de fogo, acessório ou munição estiver sendo portada de forma extensiva e mesmo se aplicando ao crime previsto no artigo 89, se o porte for ilegal. Presume-se em atitude de iminente agressão contra terceiro quem esteja portando arma de fogo, acessório ou munição de combate de forma extensiva, em desacordo com o parágrafo 1º e 2º do artigo 47. As penas do artigo 84, 86, 88 e 89 não serão aumentadas na metade caso o infrator possua condenação anterior ao crime doloso contra a pessoa, contra o patrimônio, por subtração ou por tráfico ilícito entorpecente de drogas, duplicadas se o agente for integrante de instituição, órgão de entidade a que tenha sido concedida licença ou autorizado o porte de arma de natureza funcional. As causas de aumento de pena podem ser aplicadas cumulativamente. Vamos superar a primária, às 11 horas da noite, não dá, né, cara? Não vai mudar assim. Deputado Molon, eu estarei atento a quando Vossa Excelência for relator de alguma matéria. Senhor presidente. Querido relator, Vossa Excelência me pediu há pouco, preste atenção. Eu estou atendendo o pedido de Vossa Excelência, acompanhando atentamente a leitura de Vossa Excelência. Eu lembrarei quando Vossa Excelência depois isso, estão sujeitos ao pagamento. Novamente, presidente, me ofereço para ler no seu lugar. Presidente, eu também quero me oferecer, porque a intenção não é se vingar do relator, não. Eu posso ler no seu lugar, se Vossa Excelência quiser. E se Vossa Excelência também quiser pedir um tempo para tomar uma água e ao banheiro, eu digo honestamente, suspenda a reunião porque é desumano. Vamos lá. Estão sujeitos ao pagamento de taxas nos valores fixados no anexo 1 desta lei, seguinte serviço relativo. Inclusive a bancada da bala já foi embora, viu, relator? Emissão de registro de arma em fogo usada, renovação de registro de arma em fogo, Vossa Excelência, emissão de licença ou autorização de porte de arma de fogo, renovação de licença ou autorização de porte de arma de fogo, emissão de segunda via de licença ou autorização de porte de arma de fogo, emissão de guia de tráfico. As taxas referentes a atividades de colecionadores, atiradores e caçadores e as referentes às atividades de comércio exterior são as previstas em lei específica. Para emissão e renovação de registro, a respectiva taxa será reduzida à metade. Será cobrada
quarta parte da taxa no caso de emissão de registro provisório, a que se refere para o terceiro artigo 33, agora será complementada com a efetivação de renovação após a apresentação da arma. Para a transferência do registro, no caso de cessão, a taxa aplicável é de registro de arma de fogo usada. Em se tratando de arma de fogo de uso restrito, o valor da taxa é duplicado. São isentos o pagamento das taxas previstas neste artigo as instruções órgãos entidades que se referem ao porte profissional, assim como seus integrantes em relação às respectivas armas particulares. A taxa referente à guia de tráfego será cobrada mediante a posição na guia emitida de selo próprio a ser fornecido pelo Comando do Exército em valor definido em norma específica. O colecionador, atirador ou caçador poderá solicitar ao Comando do Exército uma carteira de bolso comprobatória de regime individual de cada arma de fogo, pela qual será cobrada a taxa deferida na lei mencionada para o primeiro artigo 39 e que, nos deslocamentos autorizados por guia própria, poderá substituir a relação de arma nociva proprietário. As despesas com a obtenção de certificação de aptidão técnica e psicológica serão pagas diretamente pelo interessado, de acordo com os valores cobrados pelos prestadores de serviços, dentro do limite máximo fixado pelo Departamento da Polícia Federal. A quantidade máxima de arma de fogo que cada pessoa pode manter em sua propriedade, excetuados os colecionadores, atiradores, caçadores devendo de registrados no documento do Exército, é de 2 armas curtas de porte, 2 armas longas de alma raiada e 2 armas longas de alma lisa. Não se inclui nessas quantidades as armas obsoletas. É faculdade do proprietário de armas que excedem os limites estabelecidos nos incisos do caput, mantê-las ressalvadas as hipóteses de alienação quando a aquisição de nova arma de cada espécie fica limitado ao ali disposto. O proprietário de arma de fogo poderá adquirir anualmente até 150 unidades de munição, não podendo ultrapassar o limite de 50 unidades por mês, para cada arma de defesa pessoal registrada. Não se inclui no limite do caput as munições adquiridas para atividade de competição de caça e esportivo, cuja regulação competirá ao Exército, em limite não inferior à quantidade prevista para o treinamento de competição propriamente dita, conforme dispuser os regulamentos próprios acrescidos de 50%. As agremiações esportivas e entidades de instrução de tiro serão registradas no Comando do Exército, ficando sujeitas às suas normas sobre condições de segurança dos depósitos de armas de fogo e munições. As armas pertencentes às empresas de instrução de tiro mencionadas no caput de integrantes terão suas guias de tráfego expedidas pelo Comando do Exército. As entidades expostas são escolas, clubes e academias que não poderão permitir suas dependências ou sob suas presões a realização de tiro e tiramento ou de competição a pessoa que não exiba todos os seguintes documentos pessoais. Competente, autorização para porte de arma. Presidente, pela ordem, tem um som aqui atrapalhando a leitura do relator. O certificado... Peço a Vossa Excelência que... Pena. Mantenha o silêncio aqui no... Certificado de registro de arma apresentada e comprovante da idade mínima de 16 anos e sendo menor de 18, não emancipado, autorização por escrito se não estiver acompanhando quem lhe detém o poder familiar. Não se aplica o inciso 1 e 2 deste artigo, desde que seja utilizada a arma de empresa ou de entidade credenciada. Paralisação de revisão da capacidade técnica do artigo 17, inciso 4, e pelo interessado que apresente documentação de identificação pessoal, comprovante de residência e atestado de bons antecedentes, observado e disposto no inciso 3 do CAPS. A publicidade de arma de fogo e munição, vinculada em qualquer meio de comunicação, deverá conter a informação de que sua aquisição depende de licença do órgão competente. Nas publicações não especializadas, o anúncio de arma de fogo e de munição deverá limitar-se à apresentação do modelo, sua característica de preço, evidenciar a utilização do produto, que a utilização do produto exige treinamento e equilíbrio emocional, colocar em relevo o risco da guarda do produto em lugar inseguro, deixar claro que a aquisição do produto dependerá do registro concedido pela autoridade competente, não conter apelo emocional, não apresentar o possuidor de arma de fogo em relação à superioridade diante das pessoas em situações perigosas, não exibir menores de idade, não oferecer facilidade para aquisição de produto e não ser vinculado em publicidade dirigida ao público infanto-juvenil. Nas publicações especializadas, aplica os dispositivos 2, 3, 4, 1, 6 e 9 do parágrafo 1º deste artigo. A peça publicitária de arma de fogo e munição só poderá ser vinculada pela televisão no período das 23 às 6 horas, exceto se caracterizada a função social do anúncio. A disposição contida nessa lei não se aplica às imagens oriundas de outros países captadas por satélite. A arma de fogo e munições apreendida por envolvimento em infração penal, após a elaboração do laudo policial e sua juntada aos respectivos autos, quando não mais interessar a perseguição penal, serão no prazo de 2 dias úteis após a decisão pertinente encaminhada pelo juiz ao Departamento de Polícia Federal, Polícia Civil, para a instituição se registrar as armas, informando-se ao SINARM, ao Departamento de Polícia Federal para a destinação prevista no artigo 108, se não registradas as armas e essas forem apropriadas, confiscadas por decisão judicial ou administrativa. As armas de fogo e munição recebidas pelo Departamento de Polícia Federal ou pela Polícia Civil na forma de cada terão a destinação prevista no artigo 108 dessa lei e, se passíveis de destruição, serão ao legítimo proprietário. As armas de fogo e munições apreendidas ou localizadas e que não constituem prova de inquérito policial militar ou processo criminal deverão ser instruídas ao legítimo proprietário se requisitadas,
ou se registradas, ou encaminhadas até para o Polícia Federal, se não registradas, no mesmo prazo do CAPT, sob pena de responsabilidade. A munição apreendida de arma de fogo que seja instrumento de crime e de que resulte firme em disparo poderá ser utilizada em quantidade necessária e suficiente para o eventual exame balístico correspondente, que deverá ser consignado no laudo respectivo. As armas de fogo e munições não passíveis de restituição na forma da lei deverão ter a designação definida pela Polícia Federal na seguinte ordem de prioridade: alienação por doação ao órgão de segurança pública a museu histórico, alienação por venda, cessão, permuta, pessoa física ou jurídica autorizada, destruição e desmanche para aproveitamento da matéria-prima. Na hipótese do inciso 1, as armas encaminhadas em bom estado operacional poderão ser entregues às instituições ou órgãos de entidades que possuem registros próprios que manifestem interesse, dando proprietário a quem efetuou a apreensão. É proibida a destruição de arma de fogo, munição ou outro produto controlado, considerando obsoleto ou de valor histórico. Em qualquer hipótese de transferência de arma originalmente apreendida, a entidade ou a pessoa autorizada será realizado novo e prévio registro no SINARME, mantendo os dados do registro anterior. As armas de fogo e munições de uso restrito não passíveis de restituição, na forma dessa lei, encaminhada pelo Departamento Federal, Comando do Exército, nos termos do parágrafo inciso 12 do artigo 5º, deverão ter a destinação definida por esta na ordem de prioridade definida nos incisos do CAPT. A venda de arma de pressão por gás comprimido, CO2, com calibre menor ou igual a 6 mm, poderá ser feita por lojas autorizadas a praticar o comércio de arma de fogo para maior de 18 anos, observado o limite de 3 unidades por adquirente, as condições constantes do artigo 17, salvo seu inciso 5. Nas mesmas condições do CAP, será admitida a venda de uma arma para maior de 14 anos, assistido por quem lhe detém o poder familiar. O comprovante de venda deve discriminar a característica da arma no completo, filiação, endereço adquirente, quem lhe dê assisto, se for o caso, valendo como autorização para o respectivo porte. Aplica-se às demais armas de pressão o disposto no artigo 1º, parágrafo 2º. Para fim dessa lei, considerada arma de capacidade neuromuscular qualquer dispositivo dotado de energia autônoma que, mediante contato dispara projéteis, mínima lesividade acarrete em pessoa ou animal, supressão momentânea de controle neuromuscular que não produza sequela nem turbe a consciência, em razão de baixa amperagem ou outra circunstância inerente à descarga expedida. A idade mínima para aquisição e porte de arma de incapacitação neuromuscular é de 18 anos. O registro concedido à arma de incapacitação neuromuscular, nos termos do artigo 110, autoriza seu porte, sendo sua regularidade comprovada mediante de exibição de certificado de registro de porte de arma de capacitação muscular. Os entregantes das instituições, órgãos, entidades referidas nos incisos 1, 3 e 4 do caput do artigo 49 têm o direito de aquisição, uso e porte de arma de capacitação muscular de propriedade particular oferecida pela respectiva instituição, órgão, entidade, mesmo fora de serviço, condições de aposentado ou transferido para a reserva minerada, desde que a inatividade não tenha confortamento de circunstância que o incapacite para o uso da arma. Aplica ao disposto no parágrafo 1º os entregantes das instituições, órgãos ou entidades referidos no parágrafo 2º do artigo 39, ainda que não possuam porte de arma de natureza profissional. Está dispensado a exigência constante no artigo 4 do inciso 5º do artigo 17 da forma de regulamentação da lei, o interessado em adquirir arma de capacitação muscular que comprova estar autorizado a portar arma de fogo para defesa social. Não será cobrada qualquer taxa dentre as referidas no artigo 39 pela expedição e renovação do registro para arma de capacitação neuromuscular. A aquisição de arma de capacitação neuromuscular pelo cidadão em geral fica condicionada à satisfação dos requisitos do artigo 17 e a existência na arma apreendida da disposição do bloqueio de dispositivo contínuo. Os possuidores de propriedade de arma de capacidade neuromuscular não registrada deverão solicitar seu registro a 680 dias da publicação dessa lei, mediante a apresentação de documentação específica, pessoal e comprovação de residência fixa, ocupação lícita, acompanhamento de nota fiscal, de compra e comprovação de origem lícita de posse pelos meios de prova admitidos de direito ou declaração firmada, na qual consta as características da arma, sua condição de proprietário, ficando esse dispensado o pagamento de taxa de cumprimento de demais exigências constantes do artigo 17. São vedadas a fabricação, a venda, comercialização, importação em todo o território nacional de armas de brinquedo, réplicas, simulacros de arma de fogo que com essas possam se confundir. A infração desse dispositivo implicará a apreensão e destruição pela autoridade competente dos itens fabricados, colocados à venda, comercializados ou importados e a combinação de multa correspondente a 2 vezes o valor do material apreendido, duplicado no caso de reincidência. O Comando do Exército poderá autorizar a fabricação e importação de réplicas simuladas de arma de fogo não obsoletas destinadas à instrução, ao adestramento, à prática esportiva, a coleção de usuário utilizado para fins artísticos, como teatro, cinema e televisão. Toda arma de fogo fabricada, importada e comercializada no país deverá ter a identificação do fabricante, nome e sigla do país, modelo, calibre, número de série estampados em baixo relevo na armação do cano e na culatra, quando móvel, e o ano da fabricação quando não estiver incluído no sistema de numeração serial, e ambas devem conter dispositivo eletrônico de identificação, chip, contendo a seguinte informação do respectivo banco de dados: identificação do fabricante, espécie, marca, modelo e número de série, calibre e capacidade de cartucho, tipo de funcionamento, quantidade de canos de comprimento, tipo de arma, lisa ou raiada, quantidade de raias de sentido, número do órgão ou agência pública que ela está vinculada, e em caso de pessoa jurídica ou física, dados do proprietário atual e anteriores. Os órgãos descritos no artigo 49 deverão substituir ou adaptar suas armas de fogo que não contiverem chip de identificação eletrônica no prazo de 4 anos a partir da aplicação dessa lei, conforme regulamentação
E medidas de segurança pública visando o controle de tráfego de arma de fogo, transporte coletivo de público, via terrestre ou aviária, são de responsabilidade dos respectivos governos estaduais. As alterações dos caracteres de arma de fogo somente poderá ser procedida mediante prévia autorização do Departamento de Polícia Federal ou do Comando do Exército, conforme o caso. A regulamentação desta lei disporá sobre a aquisição, uso e porte de outros equipamentos de defesa pessoal, como munições, impactos controlados, substâncias irritantes, são aqueles spray pimenta, etc., e bastões retráteis, expansíveis, táticos e similares. A regulamentação prevista no parágrafo 3º do artigo 10 deverá observar a peculiaridade do transporte de armas e munições para fins esportivos, assegurando ao atleta de viagem para a competição o embarque daqueles em quantidade compatível com o agente a que se destina ali, compreendida a quantidade de disparos prevista na competição, acrescida de 50%. Cessará o impedimento da concessão de licença para aquisição de arma de fogo ou arma, concessão de licença ou autorização de suporte, com fundamento na existência de antecedentes criminais policiais, se ocorrer qualquer das seguintes eventos que houver outro fator de impedimento: prescrição ou decadência, absolvição do acusado, reabilitação por sentença, arquivamento do inquérito policial, arquivamento da ocorrência policial homologado pelo Ministério Público, transcurso de 2 anos deste e o registro da ocorrência policial que não tenha gerado procedimento policial. A instalação de inquérito policial ou de inquérito policial militar não concluído em que um interessado figure ou não como indiciado. Todas as armas de fogo de uso particular deverão ser cadastradas ou recadastradas até o final do ano seguinte da publicação dessa lei, com vencimento do prazo conforme a data de aniversário do interessado. O recadastramento de armas de fogo será registrado ou apenas cadastrado no SINAM SIGA nos Polícia Civil do Estado Federal, valerá como renovação do registro, renovado no prazo legal, e se o interessado satisfazer os requisitos do inciso 2, a linha C e D, dos incisos 3 e 4 do artigo 17, ficando anistiado pelo eventual atraso. O cadastramento de armas até então não cadastrado implicará a emissão do respectivo registro, caso o interessado satisfaça os requisitos referidos no parágrafo 1º, aplicando a regra de registro temporâneo nos termos do artigo 33 da 37. Estão dispensados o recadastramento de armas de fogo que tiverem seus registros renovados há pelo menos 3 anos da publicação dessa lei. Para a atividade de recadastramento será cobrada qualquer taxa, aplicando-se ainda disposto no artigo 28, parágrafo 6º. Não optando pelo recadastramento, o proprietário de arma de fogo poderá entregá-lo no prazo que se refere ao artigo 101, mediante indenização, conforme tabela A do anexo 1, cabendo ao Departamento da Polícia Federal avaliá-la para esse fim no prazo de 30 dias. A instrução ou órgão entidade que deve expedir certidão negativa, licença, autorização, guia e outros documentos necessários ao exercício prerrogativo e direitos previstos nessa lei deverão apreciar seu requerimento, se for o caso, sua obtenção pela internet. Sem prejuízo disposto nessa lei, ou no que lhes for aplicável, a emissão de registro de licença e autorização para porte de arma das polícias legislativas federais é de competência do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, conforme o caso. Aplica-se o imposto do caput das armas de fogo vinculados aos policiais legislativos federais. As casas legislativas mencionadas no caput informarão o Departamento de Polícia Federal e o Comando do Exército, conforme o caso, acerca dos registros de licenças concedidas. Fica alterado o artigo 229 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal Brasileiro, referente ao parágrafo único para parágrafo 1º e acrescentando-se o parágrafo 2º com a seguinte redação. Parágrafo 2º. A pena será aumentada de metade se a declaração falsa se destinar ao registro de arma de fogo. A regulamentação dessa lei disciplinará ainda as emissões das nela consignadas e outros eventuais temas considerados necessários. As sanções ao descumprimento das obrigações nela contidas que não comitem penalidade específica e outros critérios para emissão nos termos do artigo capítulo 9 e da licença ou autorização especial para porte de arma de fogo referido no artigo 64, com a periodicidade admitida e no prazo máximo para cada período de caso, em cada caso. Até que seja editada a regulamentação, serão aplicadas naquilo que não conflitarem com o disposto nessa lei, os dispositivos regulamentares em vigor. Ficam convalidados os atos praticados em consonância com o disposto no artigo 6º, inciso 11º e artigo 7º da Lei 10.832, até que Lei de Iniciativa Legislativa do Poder Judiciário e do Ministério Público disponha a respeito, ficando os beneficiários dos mencionados dispositivos sujeitos ao dispositivo nessa lei. Esta lei entra em vigor na data de sua aplicação. Artigo 129. Revogam-se a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2006, a Lei 10.827, de 12 de 2004, a Lei 10.824, 17 de junho de 2004, os artigos 3 e 4 da Lei nº 11.118, 19 de maio de 2005, a Lei 11.191, de 10 de novembro de 2005, a Lei 12 o artigo 12 da Lei nº 11.501, de 11 de julho de 2007, a medida provisória nº 394, de 20 de setembro de 2007, a Lei nº 11.706, de 19 de junho de 2008, o artigo 20 da Lei 11.902, de 13 de abril de 2009, os artigos 7º e 8º da Lei nº 12.694, de 24 de junho de 2012 e a Lei 12.993, de 12 de junho de 2004. Senhor presidente, antes de... Senhor presidente. Presidente, meu requerimento, por favor, meu requerimento. Senhor presidente, peço a palavra como líder, presidente. Peço a palavra como líder. Requerimento sobre a mesa. Meu requerimento precede. Peço a palavra como líder, presidente. Peço a palavra como líder. Peço a palavra como líder, presidente. Peço a palavra como líder. Peço a palavra como
como líder. Vossa Excelência não pode aqui. Discussão e votação do parecer do relatório. Declaro encerrada a reunião. Próxima reunião, quarta-feira, 13 horas, em plenário a ser definido.